Bom dia, a gente vai continuar a leitura. Tem um bichinho aqui do livro da Bíblia. Hoje a gente vai entrar no primeiro livro de Reis, no reinado de Salomão. Velhice de Davi. O rei Davi, porém, tinha envelhecido e achava-se numa idade muito avançada. Por mais que o cobriam de roupa, não aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus criados: busquemos para o rei nosso senhor uma rapariga virgem, que esteja diante do rei, o aquente durma a seu lado e preserve o grande frio e o rei nosso senhor. Buscaram, pois, em todas as terras de Israel uma rapariga formosa e acharam Abisag, de Sunã, e a trouxeram ao rei. Esta era uma rapariga de extrema beleza, uma moça, né? De acordo com a tradução aqui. De extrema beleza, e dormiam com o rei e o servia, mas o rei a deixou sempre virgem. Conspiração de Adonias. Adonias, porém, o filho de Agite, se elevava dizendo: eu reinarei, e mandou fazer para si coches, e tomou gente de cavalo e 50 homens, e que corressem adiante dele. Nunca seu pai surpreendeu nem disse: por que fazes isto? E ele era também muito gentil, e segundo-gênito depois de Absalão. Tinha inteligência com Joabe, filho de Sarve, e com o pontífice Abiatar, que sustentavam o partido de Adonias. Mas nem o pontífice de Sadoc, nem Bananias, filho de Jojaba, nem o profeta Natã, nem Sensei, nem rei, nem o grosso exército de Javi eram por Adonias. Adonias, pois, tendo imolado a pedra de Zolete, que está junto da fonte de Rogel, convidou todos os de Judá, criados do rei, mas não convidou nem ao profeta Natã, nem a Bananias, nem alguns dos mais valentes, nem a Salomão seu irmão. Depois disse Natã a Betsabé, mãe de Salomão: tu não ouviste que Adonias, filho de Ragide, se tem feito rei, que nosso senhor Davi ignora isso? Vem, pois, agora, toma o teu conselho, salva a tua vida e de teu filho Salomão. Vai, entra ao rei Davi e diz-lhe: porventura, rei meu senhor, não juraste que a tua escrava, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono? E estando tu ainda falando com o rei, eu sobreviverei depois de ti e acabarei nas tuas razões. Entrou Betsabé ao rei no seu quarto. O rei, qual já era muito velho, e Abisag de Sunã o servia. Inclinou-se Betsabé, profundamente adorou o rei. E o rei lhe disse: que é o que queres? Ela respondendo falou: meu senhor, tu juraste a tua escrava pelo Senhor teu Deus: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis aí Adonias, que reina sem tu, ó meu senhor, o saberes. Imolou, pois, toda a sorte de gordas vítimas e muitos carneiros, e convidou todos os filhos do rei e ao pontífice de Abiatar, e Joabe, general do exército, mas não convidou a Salomão, teu servo. Todavia todo Israel está com os olhos em ti, ó rei, meu senhor, para que tu lhe declares: ó rei, quem é que deve se sentar no seu trono? Porque tanto que o rei, senhor, dormir com seus pais e meu filho, seremos os pecantes. E falando ela ainda com o rei, eis que chegou o profeta Natã e avisaram, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E tendo entrado à presença do rei, tendo adorado, prostrando-se em terra, ele disse: meu senhor, acaso disseste tu: Adonias reine depois de mim, e ele seja que se assente no meu trono? Porque ele desceu hoje e molhou os filhos do rei, aos generais do exército e ao pontífice Abiatar, e comendo eles e bebendo o leite dele, dizendo: viva o rei Adonias! Não me convidou a mim, que sou o servo teu, nem ao pontífice Sadoc, nem a Bananias, filho de Jojaba, nem teu servo Salomão. Acaso saiu esta ordem da parte do seu rei, meu senhor? Mas não é assim que tu me declaraste a mim, teu servo, que era que devia depois do rei, meu senhor, assentar sobre o seu trono? E o rei respondeu, dizendo: chamai-me cá a Betsabé. E tendo ela se apresentado ao rei, estando em pé diante dele, jurou o rei e disse: viva o Senhor que livrou minha alma de toda angústia, que assim como eu que te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará em meu lugar sobre o meu trono. Assim eu cumprirei hoje. E Betsabé, prostrando-se com o rosto em terra, adorou o rei, dizendo: viva Davi, meu senhor, para todo sempre. Disse mais o rei Davi:
chama-me ao pontífice Sadoc e ao profeta Natã e a Bananias, filho de Jojaba. E tendo eles entrado à presença do rei, lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso amo, fazei montar da minha mula meu filho Salomão e levai-lo a Giom. E o pontífice Sadoc e o profeta Natã unjam ali em rei de Israel. E vós fareis soar as trombetas e direi: Viva o rei Salomão! E voltareis em seu seguimento, e ele virá assentar-se sobre o meu trono, e reinará em meu lugar. E eu lhe ordenarei que governe Israel e a Judá. E Bananias, filho de Jojaba, respondeu ao rei, dizendo: Amém. Assim o confirma o Senhor Deus, rei do rei meu amo. Bem como o Senhor foi como rei Senhor, assim seja ele com Salomão. E eleve o seu trono ainda acima do trono do rei Davi, meu amo. Desceram, pois, o pontífice Sadoc, o profeta Natã e Bananias, filho de Jojaba, com os cereteus e os feleteus. E disseram montar Salomão na mula do rei Davi e levaram a Giom. O pontífice Sadoc tomou do tabernáculo o vaso do óleo e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, disse o povo. E disse a todo o povo: Ungiu a Salomão. Viva o rei Salomão! E subiu toda a multidão após ele, e o povo cantando ao som de flautas e mostrando um grande regozijo. E a terra retiniu com as suas reclamações. Ouviu Adonias e ouviram todos os que ele tinha convidado. Há tempo que o banquete já estava acabado, mas Jojabe ouvisse o soar Se Jojabe ouvisse o sol da trombeta, disse: que quer dizer este ruído da cidade alvoroçada? Ainda ele falava, eis que chega Jonatas, filho do pontífice Abiatar, ao qual disse Adonias: Entra, porque tu é um valente homem e nós trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: Não por certo, porque o rei Davi, o nosso senhor, constituiu rei a Salomão, e enviou com ele, junto ao pontífice Sadoc, ao profeta Natã e Bananias, filho de Jojaba, e aos cereteus, filisteus, e os fizeram montar numa mula do rei. E o pontífice Sadoc e o profeta Natã ungiram o rei em Giom, e dali voltaram cheios de alegria, e a cidade retumbou em clamores. Esse é o estrondo que vós ouvistes, e até Salomão já está assentado no trono do rei. E os servos do rei entraram a dar parabéns ao rei Davi, nosso Senhor, dizendo: Deus faça o nome do Salomão ainda mais ilustre que o teu, e ele eleve o teu trono sobre o seu trono. O rei fez adoração e o seu tio e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez me ver hoje com os seus próprios olhos ao que se assenta sobre o meu trono. Aquele, pois, a quem Adonias tinha convidado, se encheram de medo e se levantaram a cada um para a sua parte. Adonias, porém, temendo a Salomão, se levantou e se foi abraçar com o chifre do altar. E noticiaram a Salomão, dizendo: Eis aí Adonias, por temer ao rei Salomão, está agarrado no chifre do altar, dizendo: O rei Salomão me jure hoje, mas ele não fará morrer a seu servo da espada. E Salomão respondeu: Se ele houver como homem de bem, não cairá na terra um só cabelo da sua cabeça, mas se achar nele maldade, morrerá. Mandou, pois, o rei Salomão que fossem tirar do altar. E Adonias, tendo entrado, adorou o rei Salomão e Salomão lhe disse: Vá para a tua casa. Aproximando-te, pois, do dia da tua morte, essas são as últimas disposições de Davi. Aproximando-se sobre o dia da morte de Davi, deu ele estes mandamentos a Salomão, seu filho, dizendo: Eis-me aqui perto do termo de todos os mortais. Arme-te, valor e porta-te como homem. Observa tudo que o Senhor teu Deus te mandou, andando pelos seus caminhos, guardando as suas cerimônias e os seus preceitos, as suas ordenações, suas leis, conforme está escrito na lei de Moisés, para que entenda tudo o que fizeres e para onde ele quer que voltares, para que o Senhor confirme as suas palavras que ele falou de mim, dizendo: Se os seus filhos viajarem sobre os seus caminhos e andarem diante de mim em verdade de todo o seu coração e toda a sua alma, terás tu sempre alguns dos seus descendentes assentados no trono de Israel. Tu sabes também como tratou Joabe, filho de Sarvel, o que ele fez aos 2 generais do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, a Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou e derramou seu sangue em tempo de paz como se fosse na guerra, e tingiu como se com ele o baldrié que trazia sobre os seus rins e os sapatos que tinha nos seus pés. Farás, pois, conforme a tua sabedoria, e não permitirás que as suas cãs levem em paz à sepultura. Mostrarás também o teu agradecimento aos filhos de Berzelai e de Galaade, e eles comerão a tua mesa, porque me saíram ao encontro enquanto fugia diante de Absalão teu irmão. Tens também contigo Semei de Gera, filho de Gemini, de Baurim, que maldisseste uma péssima maldição quando eu ia para Arraial. Mas porque ele veio encontrar-se comigo no passado, e eu, Jordão. E eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: Não te matarei a espada, não deixes sem castigo o seu crime. Homem entendido que és, para saberes que te has de haver com ele, e levarás cãs à sua sepultura, a morte com morte violenta.
Adormeceu, pois, Davi com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. E o tempo que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. Em Hebrom reinou 7. Em Jerusalém, 33. Salomão, porém, tomou posse do trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então entrou Adonias, filho de Hagite, a ver Betsabé, e mãe de Salomão, e ela lhe disse: porventura é de paz a tua entrada? E ele respondeu: sim. Ajuntou: tenho uma palavra a lhe dizer, e respondeu: dize-a. Ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel me tinha sido escolhido como preferência para o seu rei. Mas o reino foi transferido e passou para o meu irmão, porque o Senhor destinou para ele. Agora, pois uma só coisa eu te peço, não me faças passar pela vergonha de me recusares. E ela lhe disse: explica-te. Adonias respondeu: como o rei Salomão não pode negar-te nada, peço-lhe que lhe digas que me dê a Absag de Sunã por mulher. E Betsabé respondeu: está bem, eu falarei por ti ao rei. Veio, pois, Betsabé com o rei Salomão para lhe falar por Adonias. O rei se levantou a vir recebê-la, saudou com profunda reverência e se assentou no seu trono. Pôs-se um trono para a mãe do rei, ao qual assentou a sua mão direita, e disse-lhe: eu só uma pequena coisa venho te pedir. Não me envergonhes com repulsa. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não é justo que tu vá descontentes. Dê a Absag de Sunã por mulher a Adonias, teu irmão. E respondeu o rei Salomão a sua mãe: por que pedes tu Absag de Sunã para Adonias? Pede também para ele o reino. Abiate e Joabe, filho de Sérvia. Porque ele é meu irmão mais velho, e tem por si o pontífice Abiatar e Joabe, filho de Sárvia. Jurou, pois, o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me trate com todo o seu rigor, se não é verdade que Adonias, por essas palavras, falou contra a sua própria vida. E agora juro pelo Senhor que me segurou e que me colocou no trono de Davi, meu pai, que estabeleceu minha casa como tinha dito, que Adonias será hoje morto. E mandou o rei Salomão com essa ordem a Bananias, filho de Jojaba, como matou e assim morreu. E diz também ao pontífice Abiatar: vai para Nanote, para o teu campo, que na verdade és digno de morte, mas que não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor a todos os trabalhos que padeceu. Desenterrou, pois, Salomão Abiatar, para não ser mais pontífice do Senhor, para se cumprir a palavra que o Senhor tinha proferido em Silo acerca da casa de Eli. E chegou a notícia a Joabe, porque Joabe tinha seguido e partido de Adonias, e não de Salomão. Fugiu, pois, Joabe para o tabernáculo do Senhor, e pegou-se ao chifre do altar. E vieram dizer ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e estava de pé ao altar. Salomão mandou a Bananias, filho de Jojaba, dizendo: vai e mata-o. E foi Bananias ao tabernáculo do Senhor, dizendo: o rei manda isto, saia daqui. E ele respondeu: não sairei, mas morrerei neste lugar. Deu Bananias parte disso ao rei, dizendo: eis aqui o que disse Joabe e o que me respondeu. E o rei disse: faze como ele te disse, mata-o, sepulta-o, e com isso tolherás que nem eu, nem a casa de meu pai fiquemos encarregados no sangue inocente que Joabe derramou. E o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque assassinou a 2 homens justos e melhores do que ele. E ele os matou à espada, sem seu pai Davi o saber, a Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, a Amasa, filho de Jéter, general do exército de Judá. E o sangue deste recairá sobre a cabeça da sua posteridade. Mas Davi e as descendências e a sua casa e o seu trono, dê paz ao Senhor para sempre. Partiu, pois, Bananias, filho de Jojaba, arremetando Jojaba, que o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto, em lugar de Joabe, que construiu o rei Bananias, filho de Jojaba, por general do exército, e em lugar de Abiatar colocou Sadoc. Mandou o rei também chamar a Semei e lhe disse: faze para ti uma casa em Jerusalém e habita lá. Não saias andando de uma parte para outra. Em qualquer dia, pois que aqui saíres e que passares a torrente de Cedron, sabe que serás morto. Teu sangue recairá sobre a sua cabeça. E disse Semei ao rei: justa a ordem é essa, como disse o meu rei Senhor, assim executará o seu servo. Morou, pois, em Semei em Jerusalém a largo tempo. Mas, passados 3 anos, aconteceu que os escravos de Semei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Jet, e vieram, sem dizer Semei que os escravos tinham ido para Jet. Levantou-se, pois, Semei e cilhou seu jumento, e foi ter com Aquis e Jet em busca dos seus escravos, e tornou a trazer de Jet. E avisou-se a Salomão que Semei tinha ido a Jerusalém a Jet, que tinha voltado. Mandou chamar e lhe disse: não te conjurei eu pelo Senhor e não te avisei antes, dizendo que se em qualquer dia que saíres uma ou a outra parte morrerás? E tu me respondeste que justa era a ordem que acabara de ouvir? Porque não guardaste tu logo o juramento do Senhor e a ordem que eu tinha te dado? E o rei disse a Semei: tu sabes que todo mal que a consciência que te causa a teres feito a Davi meu pai. O Senhor recairá a sua malícia sobre a tua cabeça, e o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será para sempre estável diante do Senhor. Deu, pois, o rei a ordem a Bananias, filho de Jojaba, o qual, tendo saído, o feriu e ele morreu.
Mata todo mundo, né? Confirmou-se, pois, o reino na mão de Salomão, e este se aparentou o faraó, rei do Egito, porque se casou com a sua filha e levou para a cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e o muro à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo imolava sobre os altos, porque até aquele dia não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Mas Salomão amava o Senhor, conduzindo segundo os preceitos de Davi seu pai, exceto que sacrificava e queimava incenso nos altos. Foi para Salomão a Gabaão para lá sacrificar, porque este era o mais considerável entre todos os altos, e ofereceu 1000 hostes em holocaustos naquele lugar em Gabaão. Apareceu, pois, o Senhor Salomão em sonho de noite, dizendo: Pede-me o que queres e eu te dou. Salomão respondeu: Tu usaste de grande misericórdia com meu pai Davi, teu servo, segundo foi a verdade e justiça que ele andou na tua presença, segundo a retidão de coração para contigo. Tu lhe guardaste a tua grande misericórdia e lhe deste um filho que o assentaste sobre o seu trono, como hoje o está. E agora, Senhor Deus, tu me fizeste reinar assim, a mim teu servo, em lugar de Davi meu pai. Mas eu sou um menino pequenino, e não sei por onde hei de sair e nem por onde hei de entrar. E o teu servo se acha no meio de um povo, que tu escolheste de um povo infinito, que não poderá contar-se nem se reduzir a número pela sua multidão. Tu, pois, darás a teu servo um coração dócil para poder julgar o teu povo, discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar a esse povo e a este povo tão vasto? Agradou, pois, ao Senhor essa oração por ter Salomão pedido tal coisa. E o Senhor disse a Salomão: Pois que essa foi a petição que me fizeste, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas para ti a sabedoria para discernires o que é justo. Nossa, se eu dissesse que a oração que eu fiz antes de começar a leitura foi justamente pedindo isso. Eis, pois, te fiz o que me pediste, te dei um coração tão cheio de sabedoria e de inteligência que nenhum antes de ti te foi semelhante, nem levantará tal depois de ti. Mas se eu te dei também o que tu não me pediste, a saber, riquezas, a glória em tal grau que não se acharão semelhante a ti entre os reis de todos os séculos passados. Se, porém, andares nos meus caminhos e guardares os meus preceitos, os meus mandamentos, como teu pai os guardou, eu prolongarei os seus dias. Então despertou Salomão e entendeu que era um sonho, e tendo vindo a Jerusalém, se pôs diante da arca do concerto do Senhor e ofereceu holocaustos e vítimas pacíficas, e deu a todos os seus criados grande banquete. Então despertou Salomão e entendeu que era sonho. Tendo vindo a Jerusalém, se pôs diante da arca do concerto do Senhor e ofereceu holocaustos e vítimas pacíficas e deu a todos os seus criados um grande banquete. Nessa ocasião, vieram ter com o rei 2 mulheres prostitutas e se puseram diante dele, uma das quais disse: Faço-te, meu senhor, essa súplica, eu e essa mulher que habitávamos numa mesma casa. Eu a pari na mesma câmara em que ela estava, e 3 dias depois de ter parido, pariu ela também. E nós estávamos juntas, e não havia na casa outra alguma pessoa conosco, senão nós ambas. Em uma noite morreu o filho dessa mulher, porque estando dormindo o abafou. Levantou-se no mais profundo silêncio e me tirou ao meu filho do meu lado quando tua escrava dormia, e pôs junto a mim ao seu filho que estava morto. E levando-me eu pela manhã para dar de mamar para ele, apareceu-me morto. E olhando para ele com mais atenção, já dia claro, achei que ele não era o meu que me tinha gerado. E a outra mulher respondeu: Não é assim como tu dizes, mas o teu filho morreu, o meu está vivo.
A primeira, pelo contrário, replicava: mentes, porque o meu filho está vivo, porque é o teu que morreu. E desse modo disputava diante do rei. Então disse o rei: esta diz meu filho que está vivo e o teu filho está morto. E a outra responde: não, mas o teu filho é o que morreu e o meu é o que está vivo. Disse o rei: traz-me cá uma espada. E como se fosse trazida uma espada diante do rei: divide, disse ele, em duas partes o menino que está vivo, e dai metade a uma e metade a outra. A mulher, porém, cujo filho estava vivo, disse ao rei, porque as suas entranhas lhe enterneceram por seu filho: Senhor, eu te peço que dês a ela o menino vivo, e não o mates. A outra, pelo contrário, dizia: não seja nem para mim nem para ti, mas divida-se. Respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e não se mate, porque essa é a sua mãe. Tendo ouvido todo Israel como o rei havia sentenciado o negócio, temerão ao rei, como nele estava a sabedoria de Deus para fazer justiça. O cara era sábio mesmo, hein? A gente sabe quando é filho da gente, sim. O governo de Salomão. Mas o rei Salomão reinava sobre todo Israel. Estes eram os principais ministros que tinha: Azarias, filho do pontífice Sadoc, Eleorel e Aia, filhos de Cisa, secretários de Estado; Josafate, filho de Alude, cronista-mor; Bananias, filho de Jojaba, general dos exércitos; Sadoc, porém, e Abiatar eram pontífices. Azarias, filho de Natã, tinha intendência sobre os que assistiam ao rei. Sacerdote Zabude, filho de Natã, era privado do rei, e Aizar era mordomo-mor. Adorão, filho de Abda, superintendente de seus tributos. Salomão tinha estabelecido 12 governadores sobre todo Israel, que tinham seu cargo prover a mesa do rei e a toda a sua casa, porque todos os meses no ano, cada um subministrava o necessário. Estes são seus nomes: Benur, no monte Efraim; Bandecar em Masses, e em Sabelebim, e em Betsamés, e Elon, e em Betinã; Ben-Hesed e Arubote, e ao mesmo tempo pertencia a Soco e toda a terra de Efer. Ben-Abinadab, que tinha sua repartição todo o país neftador, era casado com Tafete, filha de Salomão. Bana, filho de Ailud, era governador de Tanak e Mageiro de todo o país de Betsã, que é vizinho de Sartã, debaixo de Jerzadel, desde Betsã até Abemelua, de fronte de Equaã. Ben-Gaber, em Ramote de Galaade, tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, em Galaade, este mesmo governava todo o país de Argob, que é em Bazã, 60 cidades grandes e muradas que tinham a fechadura de bronze. Ainadab, filho de Ado, era governador de Manaim. Aquimaas em Neftali, este também tinha por mulher Basemate, filha de Salomão. Baana, filho de Uri, em Asser e em Balote. Josafate, filho de Farué e Isacar. Semei, filho de Ela, em Benjamim. Gaber, filho de Uri, na província de Galade, no país de Seom, rei dos amorreus. E de Og, o rei de Bazã, sobre o quanto havia nessa terra. Judá e Israel eram pela multidão inumeráveis como a areia do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. E tinham Salomão debaixo do seu domínio e todos os reinos deste rei do país dos filisteus até a fronteira do Egito. E eles ofereciam presentes e lhes tiveram sujeitos a por todos os dias da sua vida. Os víveres para a mesa de Salomão eram cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha ordinária, 10 bois gordos e 20 bois dos que andavam a pastar, 100 carneiros, além da caça de veados, corças e bois monteses, das aves cevadas, porque ele era o senhor de todo o país e estava na banda de cada rio, desde Tapos até Gaza, e todos os reis dessas províncias. E por toda parte tinha com os vizinhos, e habitava Judá e Israel, sem temor algum, cada qual debaixo da sua parreira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Bersabé, por todo o tempo em que Salomão reinou. Tinha Salomão 40.000 manjedoras de cavalos para as carroças e 12.000 cavalos de montar. A todos sustentavam sobre os preditos oficiais do rei, e até também os competentes proviam com sumo cuidado necessário para a mesa do rei Salomão. Levavam também para o sítio em que estava o rei a cevada de palha para os cavalos e bastas cargas, conforme lhe for ordenado. Sabedoria de Salomão. Deu mais a Salomão uma sabedoria e prudência sobre a maneira prodigiosa e grandeza de coração, como a areia que há à praia do mar. A sabedoria de Salomão excedia a sabedoria de todos os orientais e egípcios. Era mais sábio do que Etan e Esaíta, de que Eman, de que Calcol e do que Dorda, filhos de Maó. Era nomeado por todas as nações circunvizinhas. Propôs também Salomão 3.000 parábolas, e foram seus cânticos 1.005.
Tratou todas as árvores, desde o cedro que há no Líbano até o bisopo que sai da parede. Tratou os animais, as aves, os répteis, os peixes, e de todos os povos que vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que vinham os homens a ouvir a sua sabedoria. Enviou também Irão de Tiro servos a Salomão, pois ouviu que ele tinha sido ungido rei em lugar de seu pai, porque Irão sempre fora amigo de Davi. Salomão mandou dizer a Irão: Tu sabes que o desejo de Davi, meu pai, é que não lhe foi possível edificar uma casa no monte do Senhor, seu Deus, em razão das guerras que sobrevinham de todas as partes, enquanto o Senhor não lhe metesse debaixo dos pés dos seus inimigos. Porém, agora o Senhor me deu e me concedeu descanso por toda a parte, e não há contrário nem mau encontro. Pelo que intento edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor ordenou a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que eu farei assentar o seu lugar sobre o seu trono, e edificará um templo ao meu nome. Dá ordem, pois, aos teus servos que me cortem cedros de Líbano, e os meus servos estarão com os teus. E eu darei aos teus servos qualquer paga que tu me peças, porque tu sabes que no meu povo não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Irão, como ouviste as palavras de Salomão, alegrou-se em extremo e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que deu a Davi um filho sapientíssimo sobre este tão grande povo. E daste dizer: Eu executarei tudo o que desejas acerca das madeiras do cedro de faia. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas até o lugar que tu me designares, e eu as farei aí transportar tu, e mandarás receber, ter-me-ás o necessário para a sustentação da minha casa. Deu, pois, Irão a Salomão madeiras de cedro e madeiras de faia, conforme todo o seu desejo. Salomão lhe dava a Irão para o sustento da sua casa 20.000 coros de trigo, 20 coros de puríssimo azeite. Este provimento que Salomão dava a Irão todos os anos. Deu o Senhor também a sabedoria a Salomão, conforme lhe tinha prometido. E havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Escolheu o rei Salomão obreiros em todo Israel, e ordenou que fossem 30.000 homens. Eles os mandavam ao Líbano, seu turno, a cada 10.000 a cada mês, de sorte que ficavam 2 meses em suas casas. Adonirão era o encarregado do cumprimento dessa ordem. E teve Salomão 70.000 que acarretavam as cargas e 80.000 cabalqueiros no monte, fora os aparelhados de cada obra, em número de 3.300, que davam as ordens ao povo que trabalhava. E o rei mandou que tirassem as pedras grandes, pedras de preço para os alicerces do templo, que os facejassem. E lavraram nos canteiros, pois Salomão os canteiros de Irão. E os gigíbeos, porém, aparelharam as madeiras e as pedras para edificar a casa. Sucedeu, pois, que aos 480 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, e no 4º ano do reinado de Salomão no mês Írio, que é o 2º mês, que começou a edificar a casa do Senhor. A casa, porém, Salomão edificou em honra do Senhor, tinha 60 côvados de comprido e 20 côvados de largo, 30 côvados de alto, e havia um pórtico diante do templo de 20 côvados de comprido, conforme a medida da largura do templo. E tinha 10 côvados de largo ante a face do templo. Fez o templo janelas oblíquas, edificou sobre a parede do templo diversos andares ao redor das paredes da casa pelo contorno à roda. O andar de baixo tinha 5 côvados de largo e o terceiro andar 7 côvados de largo. E pôs as vigas ao redor da casa pela parte de fora, que não estribassem as paredes do templo. Quando a casa se edificava, faziam nas pedras lavradas e perfeitas, e não se ouviu martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro enquanto ela se edificava. A porta do lado no meio estava na parte direita da casa. Subiam por um caracol ao andar no meio deste ao terreiro, e edificou a casa e a acabou. Cobriu a casa, porém, com pranchões de cedro, e fez por cima de toda a casa um madeiramento de 5 côvados de altura, e a cobriu a casa de madeira de cedro. Falou o Senhor Salomão, dizendo: Essa casa que tu edificas, se tu andares nos meus preceitos e executares as minhas ordenanças, e guardares todos os meus mandamentos, caminhando por eles, verificarei em ti as palavras que disse a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei meu povo em Israel. Salomão edificou a casa e acabou. Guarneceu as paredes da casa pelo interior de tábuas de cedro, desde o movimento da casa até o mais alto das paredes e até o travejamento, e as vestiu dentro da madeira de cedro. Cobriu o pavimento da casa de tábuas de faia. Fez também os repartimentos de madeira de cedro à altura de 20 côvados de fundo no templo, desde o pavimento mais alto. Destinou o lugar do fundo do oráculo para Santos dos Santos. O templo, porém, dessa porta do oráculo tinha 40 côvados, e toda a sua casa, pelo interior, estava forrada de cedro, tendo as entalhaduras e junturas feitas com grande arte em talha de relevo.
tudo está coberto de tábuas de cedro, e nem se descobria de coisa alguma de pedra na parede. Fez assim mesmo o oráculo no meio do templo, a parte mais interior, para pôr nele a arca do concerto do Senhor. O oráculo, porém, tinha 20 côvados de comprido e 20 côvados de largo, 20 côvados de alto, e abriu e guarneceu puríssimo ouro, e também cobriu o altar de cedro. Cobriu do mais puríssimo ouro a parte do templo da fronteira, o oráculo, e pregou as chapas com pregos de ouro. E nada havia no templo do Senhor que não fosse coberto de ouro. E até cobriu com o ouro todo o altar do oráculo. E pôs no oráculo 2 querubins de pau de oliveira e 10 côvados de altura. Uma das asas que o querubim tinha também 5 côvados, isso é, 10 côvados, desde a extremidade de uma das asas até a outra. O segundo querubim tinha também 10, com a mesma dimensão, e a obra dos ambos eram a mesma. Isso é, o primeiro tinha 10 de altura e o segundo da mesma sorte. E pôs os querubins no meio do templo interior. Porém, os querubins tinham suas asas estendidas, e uma asa tocava a parede da asa, e o segundo querubim tocava na outra. E as asas se juntavam no meio do templo. Cobriu também com os outros querubins, e fez esculpir todas as paredes do templo em roda de entalhes e molduras, e nelas fez querubins, palmas, diversas figuras, como sobrepujando e saindo da parede. Cobriu também de ouro pavimentado de templo por dentro e por fora. Fez a entrada do oráculo umas pequenas portas de pau de oliveira, e os seus postes de 5 esquinas, e as 2 portas de madeira de oliveira, e entalhou nelas figuras dos querubins, palmas, relevos muito saídos fora, e os cobriu de ouro. E também cobriu de ouro, assim, os querubins com as palmas e os demais. E se pôs à entrada do templo os postes de madeira de oliveira quadrangulares, e 2 portas de pau de faia, uma de um lado e outra do outro, e ambas as portas eram dobradiças, e se abriam tendo-se uma outra, e entalhou os querubins e palmas e relevos muito sacados fora, e cobriu todos de chapa de ouro, de obra esquadreada à régua. Edificou também o átrio interior de 3 ordens de pedras polidas, numa ordem de paus de cedro. Lançaram-se os fundamentos da casa do Senhor no 4º ano de Zio, no ano 1º do mês Bul, que é o 8º mês, foi a casa inteiramente abalada em todas as partes, e tudo que nela havia de servir. Salomão edificou em 7 anos. Edificou Salomão seu palácio e completou dentro do espaço de 13 anos. Edificou também a casa do bosque no Líbano, que tinha 100 côvados de comprido e 50 de largo, 30 de alto, e havia 4 galerias entre as colunas de cedro. Porque para essas colunas tinha ele mandado cortar paus de cedro, e forrou de madeira todo o teto, que se sustentava em 45 colunas. Cada ordem tinha 15 colunas, postas uma de frente para a outra, e algumas colunas correspondendo-se em frente umas para as outras em igual distância, sobre as colunas que havia umas vigas quadradas em tudo iguais. Fez um pórtico de colunas que tinha 50 côvados de comprido e 30 côvados de largo, e outro pórtico de colunas. Fez também o pórtico do trono, onde estava o tribunal, e ferrou de madeiras de cedro desde o pavimento até o alto. E a casinha onde ele se assentava para dar audiência, que estava no meio do pórtico, era de uma semelhante obra. Fez também para a filha de Faraó, com a qual Salomão se casara, um palácio da mesma arquitetura que era este pórtico. Todos esses edifícios eram de finíssimas pedras que tinham como por fora, desde os fundamentos até o cimo das paredes, e por fora até o átrio maior. Os fundamentos também eram de pedras grandes de 10 ou de 8 côvados, e ali para cima havia pedras belíssimas, cortadas em igual medida e cobertas também de cedro. E o átrio era o maior, era redondo, de 3 ordens de pedras cortadas e um de uma ordem de cedro lavado. E o mesmo tanto no átrio interior da casa do Senhor como o pórtico da casa. Mandou também o rei Salomão que de Tiro te viesse Irão, filho de uma mulher viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro, que trabalhava em bronze e era cheio de sabedoria e inteligência, e de ciência para fazer todo gênero de obras de bronze. Tendo visto, pois Irão para o rei Salomão, fez todas as suas obras. Confundiu suas colunas de bronze, cada uma delas era de 18 côvados de altura, e ambas as colunas davam voltas uma linha de 12 côvados. Fez também 12 capitéis. Um capitel tinha 5 côvados de altura, e o outro capitel tinha também a altura de 5 côvados. Via-se como uma espécie da rede de cadeiras entrelaçadas umas às outras, com admirável artifício. Ambos os capitéis das colunas eram fundidos. Haviam 7 ordens e medalhas no capitel e outras 7 no outro capitel. E rematou as colunas de 2 ordens de romã ao redor de cada uma das mulheres, para cobrir os capitéis que estavam no alto. E o mesmo fez também em segundo capitel. Os capitéis, porém, que não estavam no alto nas colunas de pórtico, eram fabricados em feitio de açucena e tinham 4 côvados. E, além disso, no alto das colunas sobre as malhas, os outros capitéis proporcionados à medida da coluna.
Na circunferência, porém, segundo o capitel, haviam 200 romãs postas em 2 ordens, e pôs essas 2 colunas no pórtico do templo. E tendo levantado a coluna direita, chamou-se pelo nome Joaquim. Levantou no mesmo modo a segunda coluna, chamou-a pelo nome Bozo, e por cima das colunas pôs o louvor à moda de Sucena, e acabou-se a obra das colunas. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda à outra, redondo de circunferência, a sua altura era de 5 côvados, cingia com um cordão de 30, e por baixo da borda corria uma malha de 10 côvados que rodeava o mar, das 2 ordens de canais mais entalhados de fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o setentrião e 3 para o ocidente, 3 para o meio-dia e 3 para o oriente. O mar estava em cima deles. As partes posteriores deles escondiam uma parte de dentro. A grossura da bacia era de 3 polegadas, e a sua borda era como a borda de um copo, e como a folha de uma açucena aberta. Ela levava 2.000 batos. Fez mais 10 bases de bronze, cada um das quais tinham 4 côvados de comprido e 4 côvados de largo, 3 côvados de alto. E a obra mesmo nas bases eram de várias peças, e havia suas talhas entre as junturas. Entre as coroas laçadas, havia leões e bois e querubins, e também nas junturas na parte de cima, debaixo dos leões e dos bois, como pendentes uns louros de cobre. Cada base tinha 4 rodas com seus eixos de bronze, e a cada 4 cantos debaixo do lavatório havia um com os ombros fundidos em correspondência um dos outros. Havia também dentro do alto da base uma cavidade em que encaixava a bacia, e o que se via por fora era um côvado tudo redondo, todo junto, e tinha um côvado e meio. E nos cantos das colunas haviam vários abertos, e nos intercolúnios que mediavam eram quadrados que não eram redondos. E quando as rodas e as 4 rodas que havia nos 4 cantos da base correspondiam umas às outras por baixo da base, e que cada rotina tinha um côvado e meio de altura, e as rodas eram como se costumam fazer em uma carroça, seus eixos de raios e câimbras e cubos eram de fundição, porque os 4 ombrinhos que estavam nos 4 cantos de cada base eram fundidos e pregados com a mesma base. No alto da base, porém, havia uma redondeza de meio côvado, feita de tal modo que se podia pôr em cima da bacia e tinha suas talhas com variedade de relevos que saíam dela mesma. Fez 10 bases de bronze, cada uma das quais tinha 4 côvados de comprido, 4 de largo e 3 de alto. A obra das mesmas bases eram de várias peças e talhas entre junturas. Entre as coroas lançadas haviam leões, bois e querubins, e também junturas acima, debaixo dos leões, bois como pendentes e louros de cobre. Cada base tinha rodas com seus eixos de bronze, e no 4 cantos debaixo do lavatório haviam ombrinhos fundidos em correspondência a outros. Haviam também no alto da base cavidade que encaixava a bacia. O que se via por fora era um côvado redondo, e todo junto um côvado e meio. Nos cantos das colunas haviam vários abertos e internóculos que se mediavam entre os quadrados não redondos. E as 4 rodas que havia nos 4 cantos da base correspondiam umas às outras por baixo da base, e cada roda tinha um côvado de meio de altura. E as rodas eram como as que costumavam se fazer em uma carroça. E os seus eixos e raios e câimbras e cubos eram tudo de fundição, porque até os 4 ombrinhos que estavam em 4 cantos de cada base eram fundidos e pregados na mesma base. No alto da base, porém, havia uma redondeza e meia de côvado feito de alto de base, porém havia feita do alto de tal modo que se podia pôr em cima da bacia, e tinha suas talhas com as variedades e relevos que saíam dela mesma. Lavrou também naqueles tabuleiros que eram de bronze nos cantos querubins, leões, palmas, como representada a figura de um homem de pé, tal modo que esses não pareciam gravados, mas de vulto postos ao redor. Deste modo, 10 bases fundidas do mesmo estilo, da mesma medida, de semelhante entalhadura. Também fez 10 bacias de bronze, cada uma das quais continha 40 batos e era 4 côvados, e pôs a bacia sobre cada uma das 10 bases. E das 10 bases, pôs 5 à parte da direita do templo e 5 à esquerda. E pôs o mar à parte da direita, o templo entre o oriente e o meio-dia. Fez também irão de caldeirões e panelas e âmanos, que acabou toda a obra do rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas e os 2 cordões dos capitéis sobre os capitéis das colunas, e as 2 redes para cobrirem os 2 cordões que estavam no alto das colunas, e 400 romãs nas 2 redes, 2 ordens de romãs em cada das redes para cobrir os cordões de capitéis, e 10 bases de bacia sobre as bases, e o mar, e 12 por baixo do mar, caldeirões, panelas e âmbulas, todos os vasos que irão ao rei Salomão na casa do Senhor, e era de latão fino. O rei se fez fundir os campos do Jordão, e era uma tabeta em Socote Sartã. E Salomão pôs todos esses vasos, pelo excessivo número, ignorava-se o preço do metal.
Fez Salomão todos os vasos para a casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual se puseram os pães da proposição, e os candeeiros de ouro, 5 à direita, 5 à esquerda, de fino ouro durante o oráculo. E em cima havia umas flores de açucenas, lâmpadas de ouros, quartos para a água, e os garfos, os copos e os grais, os turíbulos de ouro puríssimo. E as colseiras de partes das portas do interior dos santos, e as portas da casa do templo eram de ouro. E acabou Salomão toda a obra que mandou fazer para a casa do Senhor, e meteu nela a prata e o ouro e os vasos, e as coisas do seu pai Davi que tinha consagradas, depositou nos tesouros de casa do Senhor. Então se congregaram todos os anciãos de Israel com os príncipes das tribos e os chefes das famílias dos filhos de Israel junto ao rei de Salomão em Jerusalém, para transbaldarem a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, isso é, de Sião. E todo Israel concorreu ao rei Salomão no solene dia do mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e tomaram os sacerdotes a arca e levaram a arca do Senhor, o tabernáculo do concerto e todos os vasos do santuário que havia no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas os levavam. O rei Salomão, porém, e todo o povo de Israel que tinha concorrido a ele, iam adiante da arca e molavam ovelhas e bois sem taxa e sem número. E os sacerdotes puseram a arca do concerto do Senhor no seu lugar no oráculo do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Porém, os querubins tinham estendidas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima da arca os seus varais. E como os varais sobressaíssem, as suas pontas aparecessem fora do santuário diante do oráculo, já não apareciam mais por fora. E assim ficaram ali até o presente dia. Na arca, porém, não haviam senão as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha metido nela em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Aconteceu, porém, que logo que os sacerdotes saíram do santuário, uma neve encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé nem fazer as funções dos seus ministérios por causa da névoa, porque a glória do Senhor tinha enchido essa casa. Então disse Salomão: o Senhor disse que ele habitaria numa névoa, e eu, desvelado, edifiquei essa casa para a tua morada, teu trono firmíssimo para sempre. E o rei voltou seu rosto, abençoou todo o ajuntamento de Israel, porque todo o ajuntamento de Israel estava ali. Salomão disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou para sua boca a meu pai Davi, que pelo seu poder executou a palavra, dizendo: desde o dia que eu tirei do Egito meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos, para se me edificar nela uma casa, e para nela se estabelecer o meu nome. Mas eu escolhi Davi para ser o chefe do meu povo de Israel. E o meu pai Davi quis edificar uma casa ao nome de Deus, do Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: quando tu no teu coração intentaste edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem, meditando no teu entendimento isso mesmo. Todavia tu não ficarás uma casa, mas o teu filho que nascerá dos teus rins, que edificará uma casa ao meu nome. Verificou o Senhor a tua palavra que lhe disse. E eu fiquei no lugar de Davi meu pai. E eu me assentei sobre o trono de Israel, bem como o Senhor disse. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí um lugar para a arca, que está em um concerto. O Senhor fez os nossos pais quando saíram da terra do Egito. Depois pôs-se Salomão diante do altar do Senhor à vista do ajuntamento de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem o mais alto do céu, nem abaixo sobre a terra. Tu conservas o pacto e a misericórdia para os teus servos que caminham adiante de teu coração. Tu guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Tu lhe disse por a boca, e agora, pois, o Senhor Deus de Israel conserva o teu servo Davi ao meu pai, que lhe prometeste, dizendo: não te faltarão descendentes que diante de mim se assentem sobre o trono de Israel, contando, todavia, que teus filhos guardem os teus caminhos, andando na minha presença, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel cumpra as suas palavras que disseste o seu servo Davi, meu pai. É por crível que Deus habite verdadeiramente sobre a terra, porque se o céu e os céus dos céus não te podem compreender, quanto menos a sua casa que eu edifiquei. Mas atende, Senhor, a oração do seu servo. Ouve o hino e a oração que o teu servo fez hoje na sua presença, para que os teus olhos estejam abertos de noite e de dia sobre esta casa do qual disseste: o meu nome estará nela, para ouvires a oração que teu servo oferece neste lugar, para ouvir a deprecação do teu povo e do teu povo de Israel, e em tudo que te pedirem neste lugar, para ouvires no lugar da tua morada no céu, para que, tendo ouvido, lhe seja propício. Quando algum homem pecar contra o seu próximo e houver que fazer algum juramento com que se ligue, vier a outra casa por motivo do juramento, diante do teu altar tu ouvirás do céu, e farás justiça aos teus servos, condenando o ímpio e fazendo recair a sua perfície sobre a sua cabeça, e justificarás o justo, retribuindo-lhe conforme a sua justiça. Quando o teu povo tiver fugido diante dos teus inimigos, porque algum dia pecará ele contra ti, e fazendo penitência, dando glória ao teu nome, vierem orar e implorarem nessa casa, ouve-as do céu, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna-os a levar a terra que deste aos seus pais.
Quando o céu tiver fechado e não cair chuva alguma por causa dos seus pecados, e eles, orando nesse lugar, fizerem penitência em honra do teu nome, e se converterem dos seus pecados por causa da sua aflição, ouve-os do céu, perdoa-lhes os pecados dos teus servos e do teu povo de Israel. Mostra-lhes o caminho direito por onde andem e derrama chuva sobre a tua terra, que tu deste ao povo para que a possuíssem. Quando vier sobre a terra fome, peste ou corrupção do ar, ferrugem ou gafanhoto ou qualquer maligno humor, quando apertar a teu povo o inimigo solicitando as portas a toda praga e toda enfermidade, toda rogativa e súplica que fizer qualquer homem ao teu povo de Israel, se algum conhecer a chaga do seu coração e estender as suas mãos para ti nessa casa, tu ouvirás do céu no lugar da tua morada, e tu propício te reconciliarás com ele e cobrarás, dando a cada um conforme as suas obras e segundo o vírus do seu coração. Porque só tu conheces o interior dos corações de todos os filhos dos homens, para que eles tenham temor diante de ti todo o tempo que vierem sobre a face da terra que tu deste aos nossos pais. Também, quando algum estrangeiro que não é do teu povo de Israel vier de algum país remoto por causa do teu nome, o poder do teu braço, dilatado por toda a tua parte, quando vier por isso fazer oração neste lugar, tu ouvirás do céu, do firmamento, a tua morada, e farás tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra aprendam a temer o teu nome. Como faz o teu povo Israel, e para experimentarem o teu nome, como faz para que experimentem que o teu nome foi invocado sobre essa casa que eu edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, indo pelo caminho, porque tu o tiveres mandado, e se te fizerem as suas preces olhando para o caminho da cidade que tu escolhestes, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, tu também ouvirás do céu as suas orações, as suas preces, e lhes farás justiça. Porém, se pecar contra ti, porque não há homem que não peque, e tu, irado, os entregares nas mãos dos seus inimigos, e eles forem levados cativos ou perto ou longe para a terra inimiga, e fizerem penitência no íntimo do seu coração no lugar do seu cativeiro, e convertidos te suplicarem no seu cativeiro, dizendo: nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós obramos impiamente, e se eles voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a tua alma na terra dos seus inimigos, para onde foram levados cativos, e orarem voltado para o caminho da terra que tu deste a seus pais, e para a cidade que tu escolhestes, para o templo que eu edifiquei ao teu nome, tu ouvirás o céu, no firmamento do seu trono, suas orações e suas preces, e defenderás a sua casa. Te mostrarás propício ao teu povo que pecou contra ti, e perdoará todas as suas iniquidades que vierem prevaricado contra ti. Inspirarás ternura aos que levaram cativos, para eles terem compaixão, porque eles são teu povo, a tua herança, a quem tiraste da terra do Egito e do meio da fornalha de ferro. Os teus olhos estejam abertos a decepções do teu servo e do teu povo de Israel, e os ouçam em tudo, porque eles te invocaram. Porque tu, Senhor, os separaste de todos os povos da terra para a tua herança, como tu declaraste teu servo Moisés, quando tiraste os nossos pais do Egito. Sucedeu, pois, que tendo Salomão acabado de fazer oração esta rogativa, se levantou diante do altar do Senhor, porque ele tinha posto ambos os joelhos em terra e tinha mãos estendidas para o céu. Pôs-se logo em pé e abençoou todo o ajuntamento de Israel, dizendo em alta voz: bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo de Israel, conforme todas as promessas que tinha feito. Não falhou nem sequer uma palavra de todos os bens que ele nos tinha prometido por seu servo Moisés. O Senhor nosso Deus esteja convosco, bem como foi com nossos pais, não nos desamparando, nem nos afastando de si. Mas ele incline os nossos corações para andarmos todos em seus caminhos, para guardarmos os seus mandamentos e as suas cerimônias, todas as ordenações que ele prescreveu aos nossos pais. E as palavras dessa minha oração que deprequei diante do Senhor sejam presentes de dia e de noite ao Senhor nosso Deus, para que ele de cada dia faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, de sorte que todos os povos da terra saibam que ele é o Senhor e o Deus, que não há outro fora dele. Seja também o nosso coração perfeito com o Senhor Deus, para mandarmos nos seus decretos e guardarmos os mandamentos como fazemos hoje. O rei, pois todo Israel com ele molaram vítimas diante do Senhor, e degolou Salomão por hoxas pacíficas que imolou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. E o rei com os filhos de Israel dedicaram o templo do Senhor.
Naquele dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor e ofereceu ali holocaustos, sacrifícios e as banhas das hóstias pacíficas, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno e não podiam caber nele holocaustos, sacrifícios, banhas de hóstias pacíficas. Fez, pois, Salomão naquele tempo uma festa muito célebre, todo Israel com ele, tendo concorrido em grandes enxames, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e por outros 7, isso é, por 14. E ao 8º despediu ele os povos, os quais, abençoando o rei, voltaram para suas tendas alegres, que o Senhor tinha feito a Davi ao servo de Israel. Sucedeu, pois, que tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e o palácio do rei, tudo o que tinha desejado que quisera fazer, lhe apareceu o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gabaon. E disse: Eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste em minha presença. Santifiquei essa casa que me edificasse, para nela estabelecer para sempre o meu nome. Nela estarão os meus olhos e o meu coração. Se tu também andares na minha presença, como andou teu pai, em simplicidade no coração e em equidade, e se fizeres tudo o que te tenho mandado e guardares as minhas leis e as minhas ordenações, eu te estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como eu prometi para Davi teu pai. Não faltará varão na tua linhagem sobre o trono de Israel. Mas se obstinadamente dos desviardes de mim e vossos filhos, não me seguindo nem guardando os preceitos, as minhas cerimônias que eu prescrevi, mas se vos retirardes derdes cultos a deuses estranhos e o atordoardes, eu examinarei Israel da superfície da terra que lhes dei, e lançarei longe da minha presença o templo que lhe consagrei a meu nome. Israel será escárnio e a fábula de todos os povos, e essa casa servirá de exemplo. Todo o que passar por diante dela ficará pasmado e a insultará. E dirá: Por que ouve o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E responder-lhe-ão: Porque esses povos deixaram o Senhor Deus, que tirou da terra de Egito a seus pais, e porque eles seguiram deuses estranhos e os adoraram, e lhes renderam culto. Por isso o Senhor descarregou sobre eles esse mal. Mais 20 anos andados, depois que Salomão edificara as 2 casas do Senhor e a casa do rei, dando Irão, rei de Tiro, Salomão a madeira de cedro de Fá e outro todo quanto havia mister, deu a Salomão 20 cidades no país da Galileia. Saiu Irão de Tiro para ver as cidades que Salomão tinha dado, mas não lhe agradaram, e disse: São essas, irmãos, as cidades que tu me deste? E as chamou terra de Cabo até o dia de hoje. Tinha Irão também mandado ao rei Salomão 120 talentos de ouro. Essa é a soma das despesas que fez Salomão na fábrica do Senhor e da tua casa em Melo e dos muros de Jerusalém, a de Esser e Mageda e Gazar. O faraó, rei do Egito, veio e tomou Gazer e a queimou. Matou os cananeus que habitavam na cidade e a deu em dote a sua filha mulher de Salomão. Salomão reedificou Gazer e Betom a baixa, e Balaate, a Palmira, a terra do deserto. Fortificou todas as aldeias que lhe pertenciam e que não tinham muros, e as cidades dos coxos e as cidades da gente de cavalo, e tudo que ele aprova edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a extensão do seu domínio. Todo o povo que tinha ficado dos amorreus e dos heteus, dos fariseus, heveus e jubezeus, que não eram filhos de Israel, aos filhos destes que ficaram no país, aos quais filhos de Israel não puderam extinguir, fez Salomão tributários até o dia de hoje. Ele não quis que algum dos filhos de Israel servisse de escravo, mas eram seus homens de guerra e seus ministros e os seus primeiros oficiais, e os capitães e os comandantes dos corpos da cavalaria. Havia 550 homens estabelecidos sobre todas as obras de Salomão, os quais tinham o povo sujeito, e eram superintendentes de todas as obras determinadas. Veio, pois, a filha de Faraó da cidade de Davi para sua casa, que Salomão lhe tinha edificado. Então edificou Melo. Oferecia também Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e vítimas pacíficas sobre o altar que tinha levantado ao Senhor, e queimava perfumes. E o templo se contemplou. Equipou mais o rei Salomão uma frota em Azion-Gaber, que é perto de Ailat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Dumeia, e mandou Irão nessa frota de servos seus, os marinheiros entendidos em náutica, juntamente com os servos de Salomão, os quais, tendo chegado a Ofir, trouxeram ao rei Salomão 420 talentos de ouro ali conduzido. Até a rainha de Sabá, ouvida da fama de Salomão, o nome do Senhor, veio fazer experiência nele por enigmas. Tendo entrado em Jerusalém com grande comitiva e rica equipagem, os camelos que traziam aromas e infinita quantidade de ouro, pedras preciosas, se apresentou diante do rei Salomão e lhe descobriu tudo quanto trazia no seu peito. Salomão instruiu-a em todas as coisas que ela tinha proposto. Não houve nenhuma que o rei ignorasse, sobre a qual ele não respondesse. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele tinha feito, os
Os manjares da sua mesa e os aposentos dos seus oficiais e as diversas classes que o serviam, seus vestidos, copeiros e holocaustos que lhe oferecia ao Senhor, estava toda transportada. E disse ao rei: é verdadeiro que meu reino ouvi acerca da tua conversação e da tua sabedoria, e contudo não acreditava no que diziam, até que eu mesma vim e vi com meus olhos, e tendo reconhecido que se me não dizia a metade do que era, é maior a tua sabedoria e as tuas obras do que a fama que tenho ouvido. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu, a quem Deus agradaste, e te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governar com equidade e justiça. Depois, ao rei 20 talentos... Deu, pois, ao rei 20 talentos de ouro e infinitos aromas e pedras preciosas. Desde então, não se trouxeram a Jerusalém tantos aromas quanto que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Mas a frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, trouxe Ofir uma prodigiosa quantidade de paus odoríferos e pedras preciosas. E o paus odoríferos deve ser incenso. E o rei mandou das madeiras cheirosas os balaústres da casa do Senhor e da casa do rei, cítaras e violas para os músicos. Não se trouxeram nem se viram mais semelhantes madeiras odoríferas até o presente dia. O rei Salomão, porém, deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, fora os presentes que ele mesmo fez com real liberdade. A rainha voltou e se foi para o seu reino com seus servos. E o peso de ouro que trazia Salomão a cada ano era de 666 talentos. Fora o que lhe traziam os homens, que eram recebedores dos tributos, os negociantes e todos que vendiam quinquilharias, e todos os reis da Arábia e os governantes da terra. Fez o rei Salomão 200 escudos de ouro puríssimo e deu para as chapas de cada escudo 600 ciclos de ouro, 300 broquéis de ouro fino, 300 minas de ouro que revestiam cada broquel. E o rei pôs na casa no bosque do Líbano. Fez mais o rei Salomão um grande trono de marfim e guarneceu de ouro mais luzente, o qual tinha 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar das duas mãos de uma parte à outra e sustinha um assento. Havia 2 leões ao pé de cada mão, e 12 leõezinhos postos sobre os seus degraus de uma parte e de outra. Não se fez obra semelhante em nenhum dos reinos, mas até todos os vasos por onde bebia o rei Salomão eram de ouro, e toda a sua bichela da casa do bosque do Líbano era de ouro puríssimo. Não havia prata, nem se fazia apreço algum dela em tempo de Salomão, porque a frota do rei Salomão ia por um mar com a frota de Irão, uma vez que cada 3 anos Tarsis a trazer dali ouro e prata e dentes de elefantes e bugios e pavões. Excedeu logo o rei Salomão todos os reis do mundo em riquezas e sabedoria. Toda a terra desejava conhecer de vista a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha depositado no seu coração. E cada um lhe mandava todos os anos seus presentes, vasos de prata e de ouro, vestidos de armas de guerra e até aromas de cavalos machos. Ajuntou Salomão um grande número de coches de cavaleiros e teve 1.400 coches, 12.000 homens de cavalo. E ele os distribuiu pelas cidades fortificadas em Jerusalém, junto da pessoa dele, rei. E fez que houvesse tanta abundância de prata em Jerusalém quanto era também a de pedras, e fez tão óbvios os cedros como os sícromos que nascem nas campinas. Sacavam-se também do Egito e de coa para cavalos de Salomão, porque os feitores do rei compravam em coa e los traziam por cavalo 600 ciclos de prata, um cavalo por 150. E assim lhe vendiam cavalos todos os reis heteus da Síria. Mas o rei Salomão amou apaixonadamente a muitas mulheres estrangeiras e também a filha do faraó e as mulheres moabitas, amonitas, iduméias, sidônias e eteias, das nações de quem o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não tomei as suas mulheres, nem eles as vossas, porque eles certissimamente vos perverterão os vossos corações para perseguidores e os seus ídolos. A estas, pois se uniu Salomão com um amor ardentíssimo, e ele teve 700 mulheres, que eram como rainhas, 300 concubinas, mulheres que lhe perverteram o coração. E sendo já velho, seu coração foi pervertido pelas mulheres para seguir os deuses alheios. Nem o seu coração era perfeito diante do Senhor Deus, e como fora o de Davi seu pai. Mas Salomão dava culto a Astarte,
Astarte, deusa dos Sidônios, e Moloque, ídolo dos Amonitas. Fez Salomão o que não era agradável ao Senhor, e seguiu o Senhor perfeitamente como seguia Davi seu pai. E não seguiu o Senhor perfeitamente como seguia seu pai. Naquele tempo, edificou Salomão um templo a Camus, ídolo dos Moabitas, no monte que está à fronteira de Jerusalém, e a Moloque, ídolo dos filhos de Amon. E o mesmo fez ele por todas as mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Ai, por isso que a gente gosta do Salomão. Ele era um ótimo, um querido. Ele era. Cuidava das bruxas. O Senhor, pois, cirou contra Salomão por ter o seu espírito apartado do Senhor Deus de Israel, que tinha lhe parecido segunda vez. Ele tinha proibido expressamente que não seguisse deuses estrangeiros, e ele não guardou o que o Senhor lhe mandara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: pois que tu assim me portaste, não guardaste meu pacto nem os mandamentos, eu que te ordenei, rasgando e dividirei teu reino, e os darei a um dos seus servos. Contudo, não farei em teus dias por atenção a Davi teu pai, eu dividirei da mão do teu filho. Nem lhe tirarei o reino todo, mas darei ao filho de uma tribo, em atenção ao meu servo Davi e a Jerusalém que eu escolhi. Alguém ficou com inveja e foi lá falar que Deus suscitou, pois, o Senhor por inimigo de Salomão, a Haddad do meu de sangue real que vivia em Edom. Porque quando Davi estava em Idumeia, veio Joabe, general do seu exército, sepultar os que tinham sido mortos e matar a Idumeia todos os varões. Porque 6 meses se demorou ali Joabe e todo Israel, enquanto matava todos os varões de Idumeia. Fugiu mesmo de Haddad de lá, e com ele os idumeus, servos de seu pai, para retirar ao Egito. Haddad era de muita tenridade. Saindo de Madian, vieram Farã e levaram ao faraó, rei do Egito, o qual lhe deu casa, coordenou-se assim alinhamentos e ele dedicou terras. Haddad caiu tanto em graça a faraó, que este casou com a própria irmã da rainha Táfnis, chamando Genotabe, e Táfnis criou a casa de faraó. E Genotabe habitava no palácio de faraó com os filhos do rei. Tendo Haddad ouvido no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do seu exército, era morto, disse ao faraó: deixai-me ir para a minha terra. O faraó lhe disse: pois que é o que falta em minha casa para cuidares e voltares para a tua terra? E lhe respondeu: nada, mas suplico que me deixes ir. Suscitou Deus também por inimigo a Razon, filho de Eliada, que tinha fugido de Adarezer, rei de Soba, o seu senhor, que se juntou gente contra ele, se fez capitão de ladrões enquanto Davi lhes fazia guerra. Estes se retiraram para Damasco e fizeram ali assento e constituíram rei de Damasco, e foi inimigo de Israel todo o tempo de Salomão. E este é o mal de Haddad e o ódio contra Israel, e ele reinou na Síria. Jeroboão também, filho de Nabate, frateu de Sareda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome de Sarva, sublevou contra Salomão. E o motivo da rebelião contra ele foi esse, que Salomão tinha edificado a Melo e terraplanado o profundo servidor da cidade de Davi, seu pai. Era Jeroboão um homem valente e poderoso, e Salomão, vendo que era um moço de inteligência e capacidade, tinha feito intendente das tribos de toda a casa de José. Aconteceu naquele tempo que Jeroboão saiu a Jerusalém e que Aías, Silonita profeta, coberto com uma capa nova, encontrou Jeroboão no caminho. Estavam só os dois no campo. E aí, tomando por sua capa nova, que vinha coberta, rasgou em 12 partes. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 retalhos, porque é isso que o Senhor Deus, que diz o Senhor Deus de Israel. Eis aqui eu rasgarei o reino das mãos de Salomão e dar-te-ei 10 tribos. Porém ele ficará com uma em atenção ao meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, que eu escolhi entre todas as tribos de Israel. 33, porque Salomão me deixou e adorou Astarte, deusa dos Sidônios, e Camus, Deus de Moabe e Moloque, Deus dos filhos de Amon. E não andou pelos meus caminhos para fazer o que era justo diante de mim, para observar os meus preceitos e as minhas ordenações, como Davi seu pai. Eu não lhe tirarei todo o reino das suas mãos, mas o deixarei governar todos os dias da sua vida por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do seu filho e te darei 10 tribos. A seu filho, porém, darei uma tribo para que sempre fique ao meu servo Davi uma lâmpada diante de mim da cidade de Jerusalém, que eu escolhi a fim de ser nela reverenciado meu nome. E a ti, eu te tomarei e tu reinarás sobre tudo o que tua alma deseja, e serás rei em Israel. Se tu, pois, ouvires tudo o que eu te ordenar, e se andares pelos meus caminhos, se fizeres o que é reto diante de mim, guardando as minhas ordenações e os meus preceitos,
Assim como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa que seja estável, bem como eu fiz o meu servo Davi, e te entregarei Israel. E afligirei neste ponto a descendência de Davi, mas não para sempre. Quis, pois, Salomão matar a Jeroboão, ao qual se retirou e fugiu para o Egito, para Sesaque, o rei do Egito, e ficou no meio do Egito até a morte de Salomão. O resto, porém, das nações, assim com o que ele fez como a sua sabedoria, tudo está escrito no livro da história no reinado de Salomão. O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram de 40 anos. O Salomão adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi, e Roboão, seu filho, em seu lugar. Reinou em seu lugar. Unidade 2, a história dos reinos. Veio, pois, Roboão a Siquém, porque todo Israel se tinha ali juntado para constituir o rei. Porém, Jeroboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito refugiado em face do rei Salomão, sabida da sua morte, voltou ao Egito. E o mandaram chamar. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai nos tinha imposto a um jugo duríssimo. Tu, pois, agora diminui alguma coisa da dureza do governo do teu pai, e daquele pesadíssimo jugo que ele nos impôs, e nós te serviremos. Roboão lhes respondeu: Ide-vos, e daqui 3 dias vinde ter comigo. Tendo-se retirado o povo, teve o rei Roboão o conselho com os velhos que faziam com o rei Salomão, seu pai. Quando este ainda vivia, ele lhes disse: Que me aconselhais vós que eu responda a esse povo? Eles disseram: Se tu agora obedeceres a esse povo e cederes e concederes com a sua petição e lhe falarem com brandura, eles serão teus servos para sempre. Ele abandonou o conselho que lhes tinham dado os velhos e consultou os moços que tinham sido criados com ele e lhes assistiam. Eles disse: Que me aconselhai vós que eu responda a esse povo? Que me disse: Adoça um pouco do jugo do teu pai que impôs sobre nós? E disseram os moços que tinham sido criados com ele: Assim dirás ao seu povo: Teu pai fez o nosso jugo pesadíssimo, tu alivia-nos. Assim lhes dirás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o costado do meu pai. E se meu pai pôs sobre vós um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai açoitou-vos com correias, e eu os açoitar-vos-ei com escorpiões. Voltou, pois, Jeroboão de todo o povo a Roboão no 3º dia, conforme o rei lhes tinha ordenado, dizendo: Tornai a vir ter comigo ao 3º dia. O rei respondeu duramente ao povo, desprezando o conselho que os velhos lhe tinham dado. E lhes falou conforme lhes tinham aconselhado os moços. Meu pai impôs-vos um jugo pesado, e eu ainda acrescentarei o peso do vosso jugo. Meu pai açoitou com vossas correias, e eu açoitar-vos-ei com escorpiões. E não deu ao rei ouvidos ao povo, porque o Senhor tinha apartado dele a sua face para verificar a sua palavra que havia dito a Jeroboão, filho de Nabate, pelo profeta Aías, silonita. Vendo logo o povo que o rei não queria ouvir, respondeu-lhe dizendo: Que parte de nós temos nós com Davi? Ou a herança do filho de Isaí? Vai-te, pois, para as tuas tendas, Israel, e tu, Davi, agora trata da tua casa. Israel se retirou para as suas tendas. Reinou Roboão sobre todos os seus filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá. E enviou, pois, o rei Roboão a Adurão, que era o superintendente dos tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. E o rei Roboão, a toda pressa, montou no seu coche e fugiu para Jerusalém. E Israel se separou da casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu que, pois tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, congregado em cortes, o mandaram chamar e aclamaram rei sobre Israel. E não houve alguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Veio, pois, Roboão a Jerusalém e fez ajuntar toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens de guerra escolhidos para pelejar contra a casa de Israel e reduzir o reino à obediência de Roboão. Então dirigiu o Senhor para a sua palavra Semeias, o homem de Deus, dizendo: Fala, Roboão e filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o resto do povo, dizendo: Eis aqui o que diz o Senhor: Não vos poiais em campanha, nem façais guerra contra os filhos de Israel, que são vossos irmãos. Cada um torne para sua casa, porque eu que fiz isso. Ouviram eles a palavra do Senhor e se retiraram da sua jornada, conforme o Senhor lhe havia mandado. E Jeroboão reedificou a Siquém sobre o monte Efraim, e residiu ali. E tendo saído daqui, reedificou a Fanuel.
E disse Jeroboão em seu coração: agora tornará o reino para a casa de Davi, e este povo que for a Jerusalém para lá oferecer sacrifícios na casa do Senhor, e o coração deste povo torna para o Senhor Roboão, rei de Judá, e eles matarão e se voltarão para ele. Depois de ter bem considerado, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não tornei mais a ir a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro Dan. E isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar o bezerro. E levantou templos nos altos e pôs sacerdotes, os ínfimos do povo, que não eram os filhos de Levi. Ordenou também um dia de festa no 8º mês, no dia 15º do mês, a semelhança da solenidade que celebrava em Judá. E subindo ao altar, o mesmo se fez em Betel, oferecendo sacrifício aos bezerros que tinham fabricado. E estabeleceu em Betel aos sacerdócios dos altos que o edificaram. Ao 15º dia do 8º mês, que ele tinha feito a solene a sua fantasia, subiu Jeroboão ao altar que tinha construído em Betel, e fez celebrar uma solene festa aos filhos de Israel. E subiu um altar para oferecer um incenso. E ao tempo que Jeroboão estava sobre o altar, lançava incenso. Eis um homem de Deus que veio de Judá e Betel por ordem do Senhor. E exclamou contra o altar da parte do Senhor e disse: altar, altar, eis aqui, diz o Senhor. Na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. E ele degolará sobre ti os sacerdotes dos altos, que agora queimam sobre ti incensos. E queimará sobre ti ossos de homens. E naquele dia deu um testemunho dizendo: eis aqui o sinal por onde o Senhor falou: o altar se partirá e a cinza que está por cima se espalhará. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que ele proferia em alta voz contra o altar em Betel, estendeu sua mão desde o altar, dizendo: prendei-o. E logo a mão que ele estendera contra o homem de Deus se secou, e ele não a pôde trazer a si. O altar se dividiu e se espalhou em cinza do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia dito, tinha dado em nome do Senhor. E disse o rei ao homem de Deus: faze oração ao Senhor teu Deus e roga-lhe por mim, para que se restitua a minha mão. E o homem de Deus fez oração ao Senhor, e o rei trouxe para si a sua mão, e ela ficou como antes era. Disse mais o rei ao homem de Deus: vem jantar comigo na minha casa, e eu te farei presentes. E o homem de Deus respondeu ao rei: ainda quando tu me houveres de dar metade da sua casa, eu não irei contigo, nem comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque assim me foi mandado da parte do Senhor que me ordenou: tu não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou mesmo por onde tinha ido a Betel. Em Betel, porém, morava um velho profeta com o qual vieram a ter seus filhos, e lhe disseram todas as obras que o homem de Deus tinha feito naquele dia. E contaram seu pai com as palavras que ele tinha dito ao rei. E o seu pai lhes disse: por que o caminho se foi dele? Os filhos se mostraram o caminho por onde voltar o homem de Deus que tinha vindo de Judá. E ele disse aos seus filhos: aparelhai o meu jumento. E como tivessem aparelhado, montou ele e foi atrás do homem de Deus, e o achou sentado embaixo de um terebino, e lhe disse: tu és o homem de Deus que vieste de Judá? Ele lhe respondeu: sim. Ele lhe disse: vem comigo à casa comer um pão. Ele respondeu: não posso voltar nem ir contigo. Nem eu comerei pão e nem beberei água neste lugar, porque o Senhor, com palavras de Senhor, me mandou dizendo que eu não comerei pão, nem beberei vinho nesse lugar, nem voltarei pelo caminho de onde tiveres ido. Aquele homem disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou da parte do Senhor, dizendo: leva-o contigo à tua casa, para que ele coma pão e beba água. Enganou-o e levou consigo. Comeu, pois, o pão em sua casa e bebeu água. E estando à mesa, falou o Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E exclamou o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: eis aqui que diz o Senhor: por que tu não obedeceste a palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus tinha te posto, e voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te mandou, que não comesses e nem bebesses? O teu cadáver não será levado ao sepulcro dos seus pais. E logo que comeu e bebeu, aparelhou o velho profeta seu juramento para o profeta a quem tinha feito voltar. E indo no caminho, um leão lhe saiu ao seu encontro e o matou, e o seu cadáver ficou estendido. O jumento, porém, estava parado junto a ele, e o leão ficou ao pé do cadáver. Eis que, passando por ali, certos homens viram o cadáver estirado no caminho, e o leão posto ao pé do cadáver. Foram e o publicaram à cidade onde morava aquele velho profeta. Tendo ouvido isto, o profeta que o tinha feito voltar do caminho disse:
É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor, e o Senhor entregou a um leão e o despedaçou, e o matou conforme a palavra que o Senhor lhe falou. E disse aos seus filhos: Aparelhai-me o jumento, como se eles o fizessem, e ele tivesse partido, achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão postos ao pé do cadáver. Não tinha o leão comido do cadáver, nem feito mal ao jumento. Pegou, pois, o profeta do cadáver do homem de Deus e pôs em cima do seu jumento. Voltando, levou a cidade dele, velho profeta, para chorar. E meteu o cadáver no seu sepulcro. E eles oraram ali. Ai, meu irmão, e tendo pranteado, disse ele aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que foi enterrado o homem de Deus. Ponde os nossos ossos ao pé dos seus ossos. Certamente, pois verificará o que ele predisse da nossa parte ao Senhor, contra o altar que está em Betel e contra todos os templos dos altos que existem na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, não se converteu Jeroboão da sua péssima vida. Antes, ao contrário dos ínfimos do povo, fez sacerdotes dos altos. Tudo o que queria enchia sua mão, e era feito aos sacerdotes dos altos. E por essa causa pecou a casa de Jeroboão e foi destruída, e extinta da face da terra. E naquele tempo adoeceu Abia, filha de Jeroboão. E Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te e muda de traje, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Silo, onde está o profeta Aías, que me predisse que eu te reinaria sobre esse povo. Leva contigo 10 pães e uma torta e uma botija de mel e vai ter com ele, porque ele te mostrará o que tem de acontecer a esse menino. Fez a mulher de Jeroboão como ele tinha dito, levantado e se partiu a Silo e foi à casa de Aías. Mas ele não podia ver, porque os olhos lhe tinham escurecido por causa da muita idade. O Senhor, porém, disse a Aías: Eis aí vem a mulher de Jeroboão consultar-te sobre o seu filho que está doente. Tu dirás quem era. E ouviu Aías o estrondo de seus pés ao entrar pela porta. E disse: Entra, mulher de Jeroboão, porque finges tu seres outra? Mas eu fui enviado para dar-te uma dura nova. Vai e dize a Jeroboão: Eis aqui o que diz o Senhor de Israel. Eu te levei do meio do povo e te constituí chefe do seu povo de Israel e dividi o reino da casa de Davi e te dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e que seguiu de todo o coração, fazendo o que eu era agradável. Mas dobraste os maiores males que todos quantos tendo havido antes de ti, e fabricastes para ti deuses estrangeiros, fundidos, para me provocares a ira. A mim lançaste para trás das costas. Por isso eu me meterei em grandes males dentro da casa de Jeroboão, e farei morrer da casa de Jeroboão até que urina a parede, o encerrado e o último em Israel. Varrerei, que é isso, gente? Até que a ruína, que haja a ruíra da parede, não é urina, é ruíra da parede. Os resíduos da casa de Jeroboão, como os costumava varrer de esterco até não ficar rastro. Os que morrerem na casa de Jeroboão na cidade serão comidos dos cães, e os que morrerem no campo serão comidos das aves, porque o Senhor falou. Vai-te, pois, e torna-te para a tua casa, ao mesmo tempo que puseres os pés na cidade, morrerá menino, e todo Israel chorará e sepultará, porque só este da casa de Jeroboão será metido em sepulcro, porque ele achou o Senhor, Deus de Israel, uma coisa boa entre coisas da casa de Jeroboão. Mas o Senhor constituirá para si um reino sobre Israel que arruinará a casa de Jeroboão neste dia, e neste tempo. E o Senhor Deus ferirá Israel, bem como uma cana costuma mover-se nas águas. E ele arrancará Israel dessa excelente terra que me deu aos seus pais e o sacudirá para além do rio, porque consagram a sua impiedade nos bosques para irritarem o Senhor. E o Senhor entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez pecar Israel. Levantou-se, pois, a mulher de Jeroboão e se foi e veio à Terça. Quando ela entrava no limiar da porta, morreu o menino, e o sepultaram. E todo Israel chorou conforme a palavra do Senhor, a qual proferiu pela boca do profeta Aías, o seu servo. O mais, porém, das ações de Jeroboão, as guerras que teve e como reinou, está escrito no livro dos anais do rei de Israel. O tempo, porém, que reinou Jeroboão foram 22 anos, e ele adormeceu com seus pais, e em seu lugar reinou seu filho Nadab. Mas Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos na cidade de Jerusalém, que o Senhor tinha escolhido entre todas as tribos de Israel para estabelecer aquela com seu nome. E sua mãe chamava-se Naama, e era monita. Judá fez o mal diante do Senhor e o irritaram no mais que tinham feito seus pais seus crimes e tinham cometido, porque eles mesmos levantaram também para si altares e estátuas e bosques em cima de todo o outeiro e debaixo de todas as árvores frondosas. E até houve também na terra efeminados e cometeram todas as abominações das gentes que o Senhor tinha destruído à vista dos filhos de Israel.
No 5º ano, porém, do reinado de Roboão, veio a Jerusalém Sesaque, rei do Egito, e levou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, e roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão fizera. Em lugar dos quais fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães das guardas e dos que faziam sentinela diante da porta da casa do rei. Quando o rei entrava na casa do Senhor, os que tinham o ofício de ir adiante levavam a estes escudos, e depois os tornavam a pôr na casa das armas da guarda. O resto, porém, das ações que Roboão e tudo que ele fez, acha-se escrito no livro dos anais dos reis de Judá. E por todo o tempo houve guerra entre Roboão e Jeroboão. E Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. O nome de sua mãe foi Naama, que era monita, e reinou em seu lugar Abião, seu filho. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, reinou Abião sobre Judá. Reinou os 3 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Maaca, filho de Abssalão. Ele entregou todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, nem o coração era perfeito diante do Senhor Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Mas o Senhor Deus, em atenção a Davi, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, suscitando a seu filho depois dele para restabelecer a Jerusalém. Porque Davi tinha feito que era reto aos olhos do Senhor, e em nada tinha se afastado de tudo que lhe mandara todos os dias da sua vida, exceto o que se passou a respeito de Urias heteu. Todavia, entre Roboão e Jeroboão houve guerra, houve guerra todo o tempo da vida de Roboão. O resto, porém, das ações de Abião e tudo que ele fez está escrito no livro de Anais dos reis de Judá. E houve uma batalha entre ambos. E adormeceu Abião com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. No ano 20º de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa, rei de Judá, e reinou 40 anos de Jerusalém. Sua mãe chamava Maaca, filha de Abssalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, bem como Davi seu pai. Tirou da terra os efeminados, limpou de todas as imundícies dos ídolos que seus pais tinham fabricado. E além disso, removeu sua mãe para que não fosse princesa nos sacrifícios. De Prísapo e nos bosques que lhe tinha sagrado, arruinou sua gruta e despedaçou o ídolo torpíssimo e o queimou no vale de Cedron, mas não tirou os altos. Ainda assim, o coração de Asa foi perfeito e toda a sua vida com o Senhor. Meteu também na casa do Senhor o que seu pai tinha consagrado e voltado para dar prata e ouro e vasos. Houve guerra entre Asa e Messa, rei de Israel, em todo o tempo da vida deles. E Baasa, rei de Israel, veio a Judá e edificou Rama, para que ninguém pudesse sair nem entrar nos estados de Asa, rei de Judá. Tomando, pois, Asa toda a prata e o ouro que tinha ficado nos tesouros da casa do Senhor e nos tesouros do palácio do rei, o pôs nas mãos dos servos e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: entre mim e ti, há aliança como que houve entre meu pai e teu pai. Por isso eu mandei esses presentes de prata e ouro e suplico-te que venhas e que quebres a aliança que tens com Baasa, rei de Israel, para que aquele que se retire das minhas terras. Ben-Hadad, concedendo com os rogos do rei, Asa mandou os generais de seu exército contra a cidade de Israel e tomaram Airon e Dan e Bel, a casa de Maca, e todo o distrito de Cenerote, isto é, todo o território de Neftali. O que, tendo ouvido Baasa, deixou de edificar Rama e voltou para Tersa, e despachou o rei aos correios por toda a Judéia com essa ordem: ninguém se escuse. E tomaram as pedras de Rama e as suas madeiras de base que haviam empregado em edificar, e dela fundou o rei Asa, Gabe, Benjamim e Masfa. O resto de todas as ações de Asa e todas as suas empresas de valor e todos os seus feitos as cidades edificou, se acharam escritas no livro dos anais do rei de Judá. Todavia, no seu tempo de velhice, padeceu dos pés. E adormeceu com seus pais e foi sepultado naquele lugar com eles na cidade de Davi. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, porém, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Ele fez mal diante do Senhor e andou nos caminhos de seu pai, e nos pecados que ele tinha feito cometer a Israel. Mas Baasa, filho de Aías, da casa de Isaac, armou-lhe uma traição que matou em Gebeton, e que é uma cidade dos filisteus, porque Nadab e todo Israel sitiavam em Gebeton. Baasa, pois no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou Nadab e reinou no lugar dele. E tanto reinou e matou toda a casa de Jeroboão, que não deixou ele com vida nem sequer uma da sua linhagem, até acabar internamente com ela, conforme a palavra que o Senhor tinha dito por boca de seu servo. Aías de Silo, por causa dos seus pecados de Jeroboão que ele cometera e pelos que fizera cometer em Israel, por causa do delito que tinha irritado o Senhor Deus. O resto das ações de Naabe, tudo que ele fez, está no livro de Anais. E se houver entre Asa e Baasa, rei de Israel, todo o tempo de sua vida.
No 3º ano de Baasa, o rei de Judá, reinou Baasa, filho de Aías, sobre todo Israel, Terça, 24 anos. E ele fez o mal diante do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, e nos pecados que tinha feito cometer a Israel. Dirigiu o Senhor a sua palavra a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto eu te levarei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo de Israel. Te levantei do pó, e te constituí chefe sobre o meu reino do povo de Israel. E tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo de Israel, provocando minha ira dos seus pecados. Eis aí eu, que cegarei a posteridade de Baasa e a posteridade de sua casa, e farei a tua casa com o que fiz na casa de Jeroboão, filho de Nabate. Aquele da linhagem de Baasa morreu na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. O resto, porém, das ações de Baasa e de todos os seus feitos e batalhas estão escritos nos livros dos anais dos reis de Israel. E adormeceu, pois, Baasa com seus pais, e foi enterrado em Terça, e reinou por ele seu filho Ela. Mas tendo o profeta Jeú, filho de Hanani, declarado que o Senhor pronunciara Baasa contra sua casa e contra todos os males que eles tinham feito ao Senhor, irritando-os das suas mãos, para o Senhor tratar a sua casa, como a de Jeroboão. Por essa razão, o matou ele, isso é, a Jeú, profeta filho de Hanani. No ano 26º de Asa, rei de Judá, reinou ela, filho de Baasa, sobre Israel em Terça 2 anos. E rebelou-se contra ela seu servo Zambre, comandante da metade da sua cavalaria, e achava-se ela em Terça, bebendo e embriagando em casa de Arsa, governador de Terça. Caindo, pois, Zambre sobre ele, o feriu e o matou no ano 20º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que ele reinou e subiu ao seu trono, extinguiu toda a casa de Baasa e não deixou ele resto algum. Assim, parentes seus, como amigos. E destruiu Zambre toda a casa de Baasa, conforme a palavra que o Senhor tinha desfeito dizer a Baasa pela boca do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados do seu filho, ela, que tinha pecado, e fizeram pecar Israel, irritando o Senhor Deus de Israel contra suas vaidades. O mais das ações de ela e tudo o que ele se fez está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. No ano 27 de Asa, o rei de Judá reinou Zambre em Terça 7 dias. E o exército sitiava Gebetão da cidade dos filisteus. E tendo ouvido que Zambre tinha rebelado e havia morto o rei em todo Israel, constituiu o seu rei Amri, o qual era general do exército de Israel, que estava então em campanha. Retirou-se, pois, Amri de todo Israel, e eles se Gebetão e vieram a sitiar a Terça. E vendo Zambre a cidade que gostava a ponto de ser tomada, entrou no palácio e se queimou assim juntamente com a casa real. E morreu 19 nos seus pecados, morreu 19 nos seus pecados que tinha cometido, obrando mal diante do Senhor e andando pelo caminho de Jeroboão e no seu pecado com que ele fez pecar a Israel. O mais das ações de Zambre e da sua tirania está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Então se dividiu os povos de Israel em 2 partidos. Metade do povo seguia Tebni, filho do Ginete, para que o constituir rei, e a outra metade seguia Amri. Mas o povo que estava com Amri prevaleceu contra o povo que seguia Tebni, filho de Ginete. Morreu Tebni e reinou Amri. No ano 30 de Asa, o rei de Judá reinou Amri sobre Israel 12 anos. Em Terça reinou 6. E comprou um monte de Simária, Somer, por 2 talentos de prata, e edificou e chamou a cidade que ele tinha edificado de Samaria, do nome do Senhor do monte. Amri fez o mal diante do Senhor e cometeu mais crimes que todos os seus predecessores. E andou em todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, nos seus pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, para irritar o Deus de Israel com as suas vaidades. O resto das ações de Amri e das suas batalhas que ele deu, acham-se escritas nos livros dos anais dos reis de Israel. E Amri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Em seu lugar reinou seu filho Acabe. Acabe, filho de Amri, reinou sobre Israel no ano 38 de Asa, do rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Amri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Amri, fez o mal diante do Senhor que todos os que tinham vida entre eles. Nem se contentou em andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Ainda mais tomou por mulher de Israel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu Baal e o adorou. E pôs um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria, e plantou um bosque. Acumulou Acabe seus crimes, irritando o Senhor Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que tinham precedido. Durante o seu reinado, fundou Iel de Betel e Jericó. Lançando os seus alicerces, lhe morreu Abrião,
Durante o seu reinado, fundou Hiel de Betel a Jericó. Lançando os seus alicerces, lhe morreu Abirão, seu primogênito, e quando lhe pôs as portas, lhe morreu Segub, seu último filho, conforme que o Senhor tinha predito à boca de Josué, filho de Nun. E Elias, esbita dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, e que nestes anos não cairá nem orvalho nem chuva, senão conforme as palavras da minha boca. E dirigiu o Senhor as suas palavras, dizendo a Elias: Retira-te daqui e vai para a banda do oriente, esconde-te ao pé da torrente de Carite, que é de frente ao Jordão, e lá beberás da torrente. E eu mandei aos corvos que te sustentem ele mesmo. Partiu, pois, e obrou em conformidade na ordem do Senhor, e tendo retirado, se alojou ao pé da torrente de Carite, que é defronte ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e ele bebia da torrente. Mas passados os dias, secou-se a torrente, porque não tinha chovido sobre a terra. Falou, pois, o Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarapeta dos Sidônios, e ali estarás, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Levantou-se e foi para Sarepta. E quando ele tinha chegado à porta da cidade, lhe apareceu uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: Dá-me um vaso e um pouco de água para beber. E quando ele ia lhe buscar, gritou Elias a ela, dizendo: Traz-me também, te peço, um bocado de pão na tua mão. E ela lhe respondeu: Viva o Senhor Deus, que não tenho pão, e senão somente a obra de um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na almotolia. Eis aqui, ando eu ajuntando os pauzinhos para ir preparar para mim e para meu filho comermos e depois morrer. Elias lhe disse: Não temas, mas vai e faz como eu te disse. Contudo, faze primeiro para mim dessa pouca farinha um pãozinho cozido debaixo do recaldo e trazemo. Para ti e para teu filho farás depois. Porque eis aqui o que disse o Senhor Deus de Israel: A farinha que está na panela não faltará, nem se misturar na automolia o azeite até o dia que o Senhor se faça cair chuva sobre a terra. Foi, pois, a mulher e fez como Elias tinha dito. Comeu ele e ela toda a sua casa. E desde aquele dia não faltou farinha na panela, nem se diminuiu o azeite da almotolia, conforme o Senhor tinha predito por Elias. Depois, aconteceu adoecer o filho dessa viúva mãe de família, e a doença era tão forte que já não respirava. Disse ela, pois, a Elias: Que te fiz eu, homem de Deus? Acaso vieste tu à minha casa para exercitares em minha memória dos meus pecados e te matares meu filho? Elias lhe disse: Dá-me o teu filho, e tomou-o do seu gregaço, e levou-o à câmara onde ele mesmo assistia, e pôs em cima do seu leito. Chamou ele ao Senhor, e disse: Senhor meu Deus, que até uma viúva que me sustenta como pode, afligiste matando-lhe seu filho? E estendeu depois, e se mediu 3 vezes sobre o menino, e gritou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, faze, te rogo que a alma desse menino se torne as tuas entranhas. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tomou a entrar nele, e ele recobrou a vida. E Elias tomou o menino e desceu da sua câmara à casa embaixo, entregou sua mãe e lhe disse: Eis aí tens a teu filho. E a mulher respondeu: Agora nisso conheço que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira na tua boca. Muito tempo depois, dirigiu o Senhor a sua palavra a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te diante de Acabe para eu dar chuva sobre a terra. Partiu sobre Elias para se mostrar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E chamou Acabe a Abdias, mordomo da sua casa. Abdias também, porém, temia muito o Senhor, porque quando Jezabel matava os profetas do Senhor, ele, Abdias, tomou 100 profetas e os escondeu numas cavernas e 50 noutra, e os sustentou de pão e água. Disse Acabe a Abdias: Vai por essas terras todas as fontes de águas e a todos os vales, ver se podemos achar erva e salvar a vida aos cavalos e aos machos, e não pereçam todos os animais. E repartiram entre si as terras para discorrerem por elas. Acabe ia por um caminho e Abdias separadamente por outro. Enquanto Abdias estava em caminho, Elias se encontrou com ele. Abdias, tendo-o conhecido, se prostrou com o rosto em terra e disse: És tu, Elias, meu senhor? Ele lhe respondeu: Sou eu. Vai e dize a teu amo: Eis aqui está Elias. E ele disse: Que pecado cometi eu para me entregares nas mãos de Acabe, a mim, teu servo, para ele matar? Viva o Senhor teu Deus, que não há nação, nem reino, nem meu amo, que meu nome não tenha nos dado buscar. E dizendo-lhe todos: Não está aqui, tem ele conjurado um por um a todos os reis e povos por não te acharem. E agora me dizes tu: Vai e dize ao teu amo: Eis que aqui está Elias. E quando eu me apartar de ti, te levará o Espírito do Senhor para um lugar que eu ignoro. E entrando Acabe, lhe direi: Não te achando, ele me matará, mas teu servo teme o Senhor desde a sua infância.
Acaso, se não te disse a ti, meu senhor, o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas, que escondi 100 desses no Senhor numas cavernas, e 50 numa e 50 noutra, e sustentei de pão e água? E agora dizes tu, vai, e disse ao teu amo, eis, aqui está Elias, para ele me matar. E Elias disse, viva o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, e eu me apresentarei hoje diante dele. Foi, pois, Abidias com Acabe e o avisou. Acabe saiu a encontrar-se com Elias, e vendo-o disse, acaso não és tu aquele que trazes perturbado a lei? E Elias respondeu, não sou eu quem o perturbei a Israel, mas és tu, e a casa do teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, por terdes seguido a Baal. Mas não obstante, manda agora e faze juntar o povo de Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos bosques que comem na mesa de Jezabel. Mandou, pois, Acabe buscar todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. E Elias, chegando-se a todo o povo, disse, até quando claudicareis vós para duas partes? Se o Senhor é o Deus, segui-o, se porém é Baal, segui-o. E o povo não lhe respondeu nenhuma só palavra. E tornou a dizer Elias ao povo, eu sou o único que fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal chegam em 450. Deem nos 2 bois, e eles escolham para si um boi, fazendo-o em quartos e ponham sobre a lenha, mas não lhe metam fogo por baixo. E eu tomarei o outro boi, e o porei sobre a lenha, mas não lhe meterei fogo por baixo. Invocai vós os nomes dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que ouvir mandando fogo, esse seja o Deus. Todo o povo respondendo disse, ótima proposição. Disse, pois, Eli aos profetas de Baal, escolhei para vós um boi, e começai vós primeiros, porque sois em maior número. Invocai os nomes dos vossos deuses, e não ponhais fogo por baixo. Eles, pois, tendo tomado o boi que lhes foi dado, sacrificaram. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve-nos. Mas não se percebia voz, nem quem respondesse. Passando, saltando da outra parte do altar que tinha feito. E sendo já meio-dia, Elias os moteja dizendo, gritai mais alto, porque esse Deus ou está falando a alguém ou está em alguma estalagem ou no caminho, ou talvez dorme e necessita que o acordem. Ele, pois, os gritavam ainda mais de rígidos e se retalhavam segundo o seu costume com canivetes, lancestas, até cobrirem de sangue. Mas passando o meio-dia, enquanto eles profetizavam, chegou o tempo que era de costume oferecer-se o sacrifício, e não se ouvia voz, nem se havia quem respondesse, nem ouvisse rogos. Disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. E chegando-se o povo a ele, refez Elias o altar do Senhor que tinha sido destruído. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dirigia sua palavra, dizendo, Israel será o teu nome. E dessas pedras edificou um altar em nome do Senhor. E fez um regueiro, como de 2 pequenos regos ao redor do altar. E consertou a lenha, dividido o boi em quartos, e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 talhas, e entornai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse outra vez, fazei isto a segunda vez. E tendo eles feito a segunda vez, disse, fazei ainda a terceira vez isso mesmo. E eles os fizeram a terceira vez. E as águas corriam ao redor do altar, e o regueiro se encheu. E já sendo tempo de se oferecer o holocausto, chegando-se o profeta Elias, disse o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, mostra hoje quem tu és, que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que a tua ordem que eu fiz todas essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que esse povo aprenda que és o Senhor Deus e que tu converteste novamente o seu coração. Caiu, pois, o fogo do Senhor e devorou o holocausto e a lenha e as pedras, lambendo mesmo o pó e a água que estava no regueiro. O que, tendo visto isso todo o povo, prostou-se o rosto em terra e disse, Senhor, é o Deus do Senhor, é o Deus. E Elias lhes disse, apanhai os profetas de Baal, e não escape deles nenhum só. E tendo o povo agarrado, Elias o levou à torrente de Sison e ali os matou. E disse Elias a Acabe, vai, come e bebe, porque se houve um ruído de uma grande chuva. Acabe se retirou a comer e a beber. Elias, porém, subiu no alto do Carmelo e, se inclinando por terra, meteu seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu criado, vai e olha para a banda do mar. Tendo este isso, e tendo ele olhado, não há nada. Tendo este
ido e tendo olhado, disse: não há nada. E Elias disse uma segunda vez: torna-te a ir 7 vezes. E a sétima vez, eis que uma pequena nuvem se levanta do mar, bem como a pegada do homem. Disse Elias: vai, e disse a Acabe: fazer meter os cavalos no teu coche e corre, não te apanhe a chuva. E quando elas se voltavam uma e para outra parte, eis que se descobriu o céu de trevas, e vieram nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao coche, foi para Jezrael. E a mão do Senhor foi sobre Elias, tendo-o cingindo os rins, corria diante de Acabe até chegar a Jezrael. Referiu Acabe a Jezrael tudo que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. E Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: os deuses me tratem com toda a sua severidade, se eu amanhã a esta hora não te fizer perder a vida, como tu fizeste perder a cada um deles. Elias teve medo, levantando-se, assustou para onde quer que seja o seu, e se ausentou para onde quer que o seu desejo o levava. Chegou a Bersabé, e em Judá, e despediu ali o seu criado, e andou pelo deserto o caminho de um dia. Tendo chegado e assentado-se debaixo de um junípero, desejou para si a morte e disse: basta-me de vida, Senhor, tira minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E lançou-se em terra e adormeceu à sombra de um junípero. E eis que um anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu e bebeu, e tornou a adormecer. E voltou a segunda vez o anjo do Senhor, o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque te resta um grande caminho. Tendo ele levantado, comeu e bebeu com o vigor daquela comida, e caminhou 40 dias e 40 noites até o Deus de Horebe, até o monte de Deus Horebe. Tendo chegado ali, ficou numa caverna. E eis que o Senhor lhe dirigiu a palavra e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, destruíram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e eles me procuram para me tirarem a vida. E ele disse-lhe: sai e tem o nome diante do Senhor. E eis que passa o Senhor um vento impetuoso e rígido, que se transtorna os montes e esmigalha as pedras diante do Senhor. O Senhor não estará no vento, e depois o vento haverá... O Senhor não estará no vento, e depois do vento terá tremor. E o Senhor não estará no tremor, e depois do tremor acender-se-á um fogo, e o Senhor não estará no fogo, e depois haverá o assopro de uma branda viração. E tendo Elias ouvido isso, cobriu seu rosto com a capa, e tendo saído, pôs-se à entrada da caverna, e eis que sai uma voz que lhe diz: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu consumo de zelo pelo Senhor Deus de todos os exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, e eu fiquei só, e eles me procuraram para tirar minha vida. E o Senhor disse: vai e torna o teu caminho pelo deserto de Damasco. Quando lá tiveres chegado, ungirás em Azael, em rei da Síria, e a Jeú, filho de Nansi, e ungirás em rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, que é de Abel-Meula, e ungirás profeta em teu lugar. E acontecerá que todo que escapar à espada de Azael, o Jeú o matará. E todo que escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E eu me reservarei para mim em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e não beijaram as mãos com a boca para o adorar. Tendo, pois, Elias partido dali, achou a Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia um dos arados das 12 juntas de bois, e chegando a Eliseu, pôs a sua capa sobre ele. E ele imediatamente, deixando os bois, correu após Elias e disse: permite-me, te rogo, que vá beijar seu pai, sua mãe e minha mãe, assim seguir-te-ei. Elias respondeu: vai e volta, porque eu fiz por ti o que era da minha parte. E tendo Eliseu deixado Elias, tomou a junta de bois e os matou, com o arado dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Levantando-se, partiu e seguiu Elias e o servia. Ben-Hadad, porém, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e com ele 32 reis, cavalos e carroças. Subindo, pelejou contra Samaria e a sitiou. Enviando a cidade de mensageiros a Acabe, rei de Israel, disse: eis aqui o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro é meu, e as tuas mulheres e os teus filhos mais gentis são meus. E o rei de Israel respondeu: como tu dizes, ó rei meu senhor, que eu sou teu e todas as minhas coisas? E voltando para os mensageiros disseram: eis aqui que Ben-Hadad que nos enviou a ti.
Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Amanhã, esta mesma hora, eu enviarei os meus servos e esquadrinharão a tua casa, e a tua casa os teus servos, e eles tomarão com as suas mãos tudo o que gastarem e o levarão. Chamou o rei de Israel a todos os anciãos do povo e disse: Considerai e vede que ele nos arma algum laço, porque me mandou mensageiros a me pedir minhas mulheres, filhos e a prata, e o ouro, e eu disse não. E todos os anciãos e todo o povo lhe responderam, não lhes deu ouvido, nem condescendas a ele. E assim respondeu os mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor, eu farei todas as coisas que tu me enviaste a pedir no princípio a mim e teu servo, mas essa coisa não posso fazer. E voltando os mensageiros lhe referiram a resposta, e o qual os tornou a enviar disse: Os deuses me tratem com a última severidade se o pó de Samaria bastar para encher os punhados de todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondendo disse: Diz-lhes, não se vanglorie o que toma as armas do mesmo modo que as larga. Sucedeu, pois, que quando Ben-Hadad ouviu essa resposta, ele estava bebendo nas suas tendas como os reis e disse aos seus servos: Cercai a cidade. E eles a cercaram. E eis que chegando-se a um profeta Acabe no rei de Israel, lhe disse: Eis aqui o que diz o Senhor. Viste toda essa inumerável multidão? Pois eu te declaro que hoje entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? Ele respondeu: Eis aqui o que diz o Senhor, pelos criados de pé e dos príncipes das províncias. E disse Acabe: Quem começará a pelejar? E o profeta disse: Tu. Fez Acabe, pois, revista dos criados dos príncipes das províncias, e depois que ele lhes fez revista do povo, de todos os filhos de Israel, e achou que eram 7.000. Saíram ao meio-dia Ben-Hadad, porém já embriagado, porque estava bebendo na sua tenda, e com ele os 32 reis que tinham vindo em seu socorro. Os criados dos príncipes das províncias marcharam na primeira frente, e Ben-Hadad mandou espias, os quais lhe vieram dizer: É gente que saiu de Samaria. E ele disse: Ou eles venham tratar de paz, tomai-os vivos, ou venham pelejar, prendei-vos vivos. Avançaram-se, pois, os criados dos príncipes das províncias, e o resto do exército os seguia. Cada um deles matou o que se lhe puseram diante, e logo os sírios fugiram. E Israel perseguiu Ben-Hadad, rei da Síria, e também fugiu o cavalo com seus cavaleiros. O rei de Israel, tendo também saído, matou os cavalos, destruiu as carroças, maltratou a Síria como um grande estrago. Vindo, pois, um profeta ter como o rei de Israel, disse-lhe: Vai, cobra ânimo e sabe o que tens para fazer, porque o ano seguinte virá o rei da Síria contra ti. Os servos, porém, do rei da Síria lhe disseram: Os deuses dos montes são seus deuses, e por isso eles nos venceram, mas é melhor que pelejemos contra eles em campo raso, pois vencê-los-emos. Tu faze isto, aparta do exército todos os reis e põe em seu lugar os primeiros oficiais. Estabelece o número de soldados que morreram dos seus cavalos e conforme eram antes, e as carroças segundo o número que tinham antes. Nós pelejaremos contra eles em campo raso e tu verás desbarataremos. Creu ele no conselho deles e assim o fez. Portanto, tendo passado um ano, fez Ben-Hadad a revista dos sírios e veio a Afec para combater contra Israel. E fez também a revista dos filhos de Israel, e providos dos víveres, marcharam contra os sírios e acompanharam em frente eles como 2 pequenos rebanhos de cabra. Os sírios, porém, cobriram a terra. E vindo o homem de Deus, disse ao rei de Israel: Eis aqui o Senhor, porque os outros sírios disseram: O Deus dos montes é o Senhor, não é o Deus dos vales. E eu te entreguei nas mãos toda essa grande multidão, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu te entregarei, né? E estiveram os exércitos ordenados em batalha 7 dias, este em frente daqueles, e o 7º dia se deu a batalha. Os filhos de Israel mataram num dia 100.000 homens de pé dos sírios. Os que escaparam fugiram para a cidade de Afec, e caiu um muro sobre 27.000 homens que tinham restado. Mas Ben-Hadad, fugindo, entrou na cidade e retirou-se ao lugar mais secreto de uma câmara. Disseram-lhe os seus servos: Atende, nós temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são clementes, Ponhamos, pois, sacos sobre os nossos rins e as cordas e as rodas sobre as vossas cabeças, e vamos buscar o rei de Israel. Talvez que ele nos salve as vidas. Pelo que eles se cingiram com os sacos pelos rins e puseram as cordas nas cabeças, vieram ter com o rei de Israel e lhes disseram: Teu servo Ben-Hadad te diz: Concede-me, eu te peço a vida. E ele respondeu: Se ele ainda vive, ele é meu irmão. O que tomaram os homens por bom presságio, tomaram logo a palavra da tua boca e disseram: Teu irmão Ben-Hadad. E ele lhes disse: Ide e trazei-mo. Veio, pois, o Ben-Hadad à presença de Acabe, e eu restituirei as cidades que o meu pai tomou ao teu pai. E faze para ti praças em Damasco, assim como meu pai as fez em Samaria, eu a retirarei de ti depois de feita aliança. Fez, pois, aliança e o deixou ir.
Então, um dos filhos do profeta disse da parte do Senhor a um companheiro: fere-me, mas ele não o quis ferir. Ele disse: porque tu não quiseste ouvir a voz do Senhor, logo que te apartares de mim, te matará um leão. E tendo-se eles apartado um pouco dele, o leão encontrou e o matou. Mas encontrado também outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lhe deu e o feriu. Retirou-se, pois o profeta encontrou o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo de pó o seu rosto e os seus olhos. E passando o rei, gritou, dizendo: o seu servo saiu a pelejar de perto, e como se fugisse um homem, outro me trouxe e me disse: guarda-me este homem, se ele começar a escapar à tua vida, responderá pela vida dele, ou tu pagarás um talento de prata. E quando eu, todo turbado, andava às voltas de uma parte para outra, de repente desapareceu. E o rei Israel lhe disse: essa é a tua presença que tu mesmo pronunciaste. Mas logo limpou o pó do seu rosto, e o rei de Israel conheceu que era um dos profetas. E ele lhes disse: eis aqui o que diz o Senhor. Por que tu deixaste escapar das tuas mãos um homem digno de morte? A tua vida responderá pela vida dele, o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel, porém, voltou para sua casa, não fazendo caso de ouvir, enfurecido veio para Samaria. Passadas, pois, essas coisas, tinha naquele tempo Nabote de Israel, que estava em Israel, e vinha do pé do palácio de Acabe, o rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para fazer para mim uma horta, porque ela está vizinha, ao pé da minha casa, e dar-te-ei para ela uma vinha melhor. Ou se te faz mais conta, o dinheiro pelo preço que ela vale. Nabote lhe respondeu: Deus me guarde que eu te dê a herança dos meus pais. Veio, pois, Acabe para sua casa, agastado e encolerizado por causa da palavra que Nabote israelita lhe dera, dizendo: eu não lhe darei a herança dos meus pais. E deitando-se na sua cama, voltou o rosto para a parede e não comeu pão. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e lhe disse: que é isso? De onde és que vem essa tristeza? E por que não comes pão? Ele respondeu: falei a Nabote de Israel e lhe disse: dá-me a minha vinha recebendo o dinheiro, ou se te faz mais conta, dar-te-ei por outra vinha melhor. E ele disse que não dará a vinha. Disse, pois, Jezabel, sua mulher: grande autoridade é a tua, e bem governas tu a Israel. Levanta-te, come e sossega teu espírito, e eu te darei a vinha de Nabote de Israel. Logo escreveu a ela uma carta em nome de Acabe e selou com o selo do rei, e as enviou aos anciãos e aos príncipes que havia na sua cidade e habitavam em Nabó. E o teor da carta era este: publicai em um jejum e fazei assentar Nabó entre os primeiros do povo, e ganhai contra ele 2 homens, filhos de Belial, e porfiram um falso testemunho. Nabó blasfemou contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora da cidade e o apedrejai, e assim morra. E os seus cidadãos mais velhos e os primeiros que viviam com ele na cidade o fizeram como Jezabel lhe havia mandado, como se continham na carta que lhes enviara. Publicaram o jejum, fizeram assentar Nabó entre os primeiros do povo, e tendo feito vir 2 homens filhos do diabo, o fizeram assentar de fronte dele, e ele com os homens diabólicos, como homens diabólicos, deram testemunha contra Nabó diante do ajuntamento, dizendo: Nabó blasfemou contra Deus e contra o rei, pelo que fizeram levar fora da cidade e o mataram às pedradas, e mandaram dizer a Jezabel: Nabó foi apedrejado e morreu. Sucedeu, pois, que tendo Jezabel ouvido que Nabó fora apedrejado e morrera, foi dizer a Acabe: vai e faze-te ao Senhor a vinha de Nabó em Israel, que não te quis fazer a vontade, nem dar-te primeiro o dinheiro de contado, porque Nabó já não vive, mas é morto. Acabe, tendo ouvido que Nabó era morto, levantou-se e ia para a vinha de Nabó de Israel para se apossar dela. A este tempo, olha que sujeira, a este tempo dirigiu o Senhor a sua palavra a Elias Tesbita, dizendo: levanta-te e vai te encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, porque eis aí ele vai à vinha de Nabó para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: eis aqui que diz o Senhor, tu o mataste e em cima te senhoreaste. E depois te acrescentarás: isso é o que diz o Senhor, nesse lugar em que cães lamberem o sangue de Nabó, lamberão eles também o teu. E Acabe disse a Elias: porventura achaste tu que eu fosse teu inimigo? Elias lhe respondeu: eu achei em tu seres vendido para fazer-te mal aos olhos do Senhor. Eis aí eu farei cair o mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, matareis a casa de Acabe até que ruíra a parede, e o encerrado é o último filho de Israel. Eu darei a sua casa como a casa de Baasa, filho de Aía, porque obraste deste modo que me provocaste a ira e fizeste pecar para Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães comerão a Jezabel no campo de Jezrael. Quem de Acabe morrer na cidade, comê-lo-ão os cães; quem morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Não houve outro tal como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, incitou, e ele se tornou tão abominável que seguia os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha exterminado a face dos filhos de Israel.
Portanto, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou seus vestidos, cobriu a sua carne de um cilício, e jejuou e dormiu com o saco e andou de cabeça baixa. E o Senhor dirigiu as suas palavras. Elias tesbita, dizendo: Não viste Acabe humilhado diante de mim? Porque ele, pois, se humilhou por minha causa, eu não farei cair o mal enquanto ele vier, mas o tempo de seu filho ficarei o mal sobre a sua casa. Passaram-se 3 anos, sem haver guerra alguma entre Síria e Israel. Mas no 3º ano veio Josafate, rei de Judá, ter com o rei de Israel. E disse o rei de Israel aos seus servos: Ignorai vós que a cidade de Ramote Galaade é nossa, e nós não curamos de a derrubar das mãos dos reis da Síria? E disse a Josafate: Virás tu comigo a guerra contra Ramote Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Tu podes dispor de mim como de ti mesmo, e a minha cavalaria é a tua cavalaria. Disse Josafate aos reis de Israel: Consulta hoje que eu te peço a vontade do Senhor. O rei de Israel, pois, ajuntou os seus profetas perto de 400 homens e disse-lhe: Devo eu ir pelejar contra Ramote de Galaade e deixar-me estar quieto? Eles responderam: Vai, e o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: Não há aqui nenhum profeta do Senhor para nós o consultarmos ele? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Fica um homem por quem nós podemos consultar o Senhor. Mas eu o aborreço porque ele não profetiza o bem, mas o mal. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá lhe disse: O rei, não fales assim. Chamou, pois, o rei de Israel de um eunuco e lhe disse: Traz-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em cada um no seu trono, vestidos com magnificância real, numa eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Fez também para si Sedeciais, filho de Canaã, uma das pontas de ferro, e disse: Eis aqui o que diz o Senhor: Com essas armas agitarás a Síria e a destruíres de tudo. Todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Vai contra Ramote e Galaade e marcha, infelizmente o Senhor te entregará às mãos do rei. O mensageiro, porém, tinha ido chamar a Miqueias e lhe falou, dizendo: Eis aí todos os profetas numa voz predizem bem o sucesso do rei. Sejam, pois, as tuas palavras semelhantes às deles, e anuncia novas favoráveis. Miqueias respondeu: Viva, Senhor, que eu não direi senão o que o Senhor me disser. Apresentou-se diante do rei, e o rei lhe disse: Miqueias, devemos nós pelejar contra Ramote e Galaade ou ficarmos quedos? Miqueias respondeu: Vai e marcha. Felizmente o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: Eu te conjuro e outra vez em nome do Senhor que não me fale senão a verdade. E ele disse: Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Eles não têm condutor. Torne cada um em paz para sua casa. Disse, pois, o rei de Israel para Josafate: Não te disse eu que este homem nunca me profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias, porém, acrescentando, disse: Por isso ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentando sobre o trono e todo o exército do céu ao redor dele, à direita e à esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que ele marche e pereça em Ramote de Galaade? Mas o espírito maligno se adiantou e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. E o Senhor disse: De que modo? Ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu enganarás e prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis aqui, pois agora, pois o Senhor o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e que aqui está o Senhor que anunciou o mal contra ti. Chegou, pois, Sedecias, filho de Canaã, e deu uma bofetada em Miqueias na maçã do rosto e disse: Logo a mim me largou o espírito do Senhor e te falou a ti. E Miqueias disse: Tu o verás naquele dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E disse o rei de Israel: Tomai Miqueias e fique em poder de Amon, governador da cidade, e Joás, filho de Ameleque. Diz-eles: Eis aqui que o rei ordena: Metei o homem na cadeia e sustentai-o com o pão de tribulação, água de angústia, até que eu volte em paz. E Miqueias disse: Se tu voltares em paz, não falou o Senhor por mim. E prosseguiu: Ouvi todos os povos. Com isso, marchou o rei de Israel e Josafate, rei de Judá, contra Ramote e Galaade. Disse, pois, o rei de Israel a Josafate, rei de Judá: Toma as armas e entra num combate, veste os seus vestidos. Mas o rei mudou o traje e entrou em batalha. O rei da Síria, porém, tinha ordenado aos 32, algum pequeno ou grande, mas somente contra o rei de Israel. Os capitães das carroças, pois tendo visto a Josafate, imaginaram que ele era o rei de Israel e, caindo com um ímpeto, pelejavam contra ele. E Josafate exclamou. E os capitães das carroças conheceram que não era o rei de Israel e cessaram de investir. Um homem, porém, armou seu arco, apontando a seta à aventura, e por acaso feriu o rei de Israel entre o bofe e o estômago. Mas ele disse ao seu cocheteiro: Toma a volta,
Tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Deu-se, pois, a batalha naquele dia, e o rei de Israel, que estava na sua carroça, voltado para os Círios. Corria o sangue da ferida sobre toda a carroça, e ele morreu de tarde. Antes que o sol se pusesse, tocou um pregoeiro a trombeta por todo o exército, dizendo: cada um volte à sua cidade, para a sua terra. Morreu o rei e foi levado a Samaria. Enterraram o rei em Samaria e lavaram sobre a sua carroça na piscina de Samaria, e os cães lamberam seu sangue e levaram as rédeas conforme a palavra que o Senhor tinha pronunciado. O resto das ações de Acabe, tudo que ele fez à casa de marfim, que fabricou em toda a cidade, que fundou, estão escritas no livro de Anais dos reis de Israel. Dormiu, pois, Acabe com seus pais e reinou no lugar de Ocosias, seu filho. Josafate, filho de Asa, tinha começado a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai, e andou todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto diante do Senhor. Não destruiu, contudo, os altos, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso. Josafate teve paz com o rei de Israel. O mais das ações de Josafate, os seus feitos e as suas guerras estão todas escritas nos livros dos Anais dos reis de Judá. Extirpou também da terra o resto dos efeminados que tinham ficado do tempo de seu pai Asa, e não havia rei construído em Edom. O rei Josafate tinha preparado frotas no mar em que os navegassem para Ofir por causa do ouro, mas não puderam ir porque se destroçaram em Ezion-Gaber. Então disse Ocosias, filho de Acabe, a Josafate: vão os meus servos embarcados com os teus. Mas Josafate não quis. E dormiu Josafate com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jordão, seu filho, reinou em seu lugar. Ocosias, porém, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e o rei de Israel, 2 anos. E ele obrou mal diante do Senhor e andou no caminho de seu pai e de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar a Israel. Serviu também a Baal e adorou e irritou o Senhor Deus de Israel, conforme tudo que o seu pai tinha feito.